9. Fala, galera de todo o Brasil! Calil Nassar, quem vos fala, diretamente dos estúdios DIY Cast. Eu estou aqui com meu parceiro, É nóis, cara. Fabrício. Mais uma vez, Mais uma mais vez. um programa Com grande estilo, mais uma vez. top demais. E com um convidado hoje que vai ser estouro, né? Hoje a gente vai falar de assunto um pouco diferente das outras. Isso é muito Exatamente. bacana, ter essa diversidade, né? Isso é muito bacana, irmão. Não, vai ser legal. Só que antes da gente começar, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, Pá. os que são responsáveis para que esse programa aqui aconteça. E aqui nós temos a Solário Piscinas, que é uma loja de piscinas aqui na cidade de Itapetininga, que é uma loja top demais, gente. E olha, com esse calor que tá vindo agora, aproveita aí, faz um investimento aí, coloca uma piscina na sua casa que você vai aproveitar bastante. E ali também a gente tem outra empresa, como que é o nome? Soulcred Limpa Nome. É isso Isso mesmo. aí. Você que está com o nome sujo, está com o score baixo, não consegue aí ter o seu cartão de crédito, ter financiamento, ou não consegue financiar a sua piscina. Fica a dica, né? Aproveitando esse Soulcred. calor, tá com o nome sujo, limpa o nome com a Soulcred, financia uma piscina da Solar. Top demais, Você mano. vai ser o cara mais feliz da Top vida. demais, é isso aí. É isso aí? E vamos falar um pouquinho do. Antes de mais nada, já senta o dedo aí no YouTube aí, já vai Isso. compartilhando essa live aqui e vamos estourar esse negócio. E vamos falar agora do nosso convidado, né, mano? Então hoje nós estamos aqui com ele. Sandro Mancha. Seja bem-vindo, irmão. Porra, vocês são embaçados, hein, mano? Da hora. Satisfação estar aqui com vocês hoje, mano. Legal. Pô, a gente tinha conversado, né, Fabrício, Sim. uns tempos atrás aí também. E hoje deu certo. Muito obrigado pelo convite aí, maior satisfação estar Cara, aqui. E seja vamos trocar ideia. bem-vindo mesmo, seja bem-vindo. E você é um cara que, nossa, nós temos amizade há muitos anos já, né? Com Desde certeza. moleque, pra mim, assim, você é um irmão que tá sentado aí do meu lado agora, na minha frente, e a gente vai trocar uma ideia bem bacana aqui. Maravilha. E acredito que o assunto central será hip hop. Isso, é. Né? E você é a cara do hip hop, irmão. E a pergunta, já quero começar com essa pergunta. Você é o hip hop no jeito de andar, no jeito de falar, na postura? Você representa realmente? Eu queria saber quanto tempo já nessa cultura maravilhosa. Que, assim, com registro desde 1995. Que a gente costuma falar sobre isso, né? O pontapé inicial foi com a organização Hip Hop Itapê, com o primeiro evento em 1995, foi no CRI, com a participação de um grupo já renomado, com disco gravado, que foi a RPW. Que legal, RPW, cara. Eu também tenho uma caminhada no rap, Pode no crer. hip hop, então conheço bem. Com certeza, muitas das coisas que a gente vai falar já tem um pouco de conhecimento aí, né? Com certeza. E isso é muito bacana. Vou contar assim uma coisa, Fabrizão, bem rápido aqui. Eu não falei em off para falar justamente aí gravando. Eu comecei no rap em 99, né? Ouvindo, a minha primeira referência de rap não era Racionais, ou enfim, como a maioria é, né? Era o grupo Domínio da Rima, Uhum. que era o grupo da vila onde eu morava, que era a Vila Legal, Ruda. cara. Inclusive, quero mandar um abraço pro Júlio, pro Fonão, e que Deus o tenha. Tião Sam, que é o meu tio, foi ele quem trouxe uma fita de rap e falou assim: ó, nós gravamos umas músicas aí, eu canto nessa música. Aí eu ouvi, fiquei encantado. E sabe o que é legal? Que ambos começaram no hip hop com o tal de Sandro Mancha. E eu não sabia quem que era esse cara. Até que depois a gente se conheceu, né? Sim. E isso é muito legal. Então você faz parte da cultura do hip hop Tapetininga. Parabéns, irmão. Obrigado, cara, obrigado. E você falou aí, né, do Fonão, né, do falecido Tião. o Tião, é seu tio ele? Isso, meu Seu mas, assim, tio. era meu irmão, né? Aham. Pela pouca diferença de idade, De mas idade. era meu tio. E também o outro mano que canta, Júlio. o Júlio, né? Foram crianças que foi muito engraçado, cara. Sabe o quê? Foi assim, ó. Era casa do adolescente, era Cinca, nem era casa do Cinca. adolescente. Eu lembro. Aí a gente foi. Tem o Zé Cláudio, o Batata, mandar um abraço pro Batata aí, se ele estiver na sintonia aí. Ele que é o mentor de tudo isso, o Batata, sabe? Ele foi o nosso mentor também. Ah, e tudo naquela euforia, naquele lance, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, só que chegou na hora da prática. O Cello dava aula de MC, eu e ele, e eu dava aula de DJ. Só que foi assim, cara, a gente não sabia ensinar, a gente sabia tocar, a gente sabia cantar, e mas pra ensinar? Aí foi assim, tem uma frase de um poeta que ele fala assim, que tudo vai dar certo na vida de um ser humano quando você aprende ensinando. Top, hein? Foi isso que aconteceu com a gente. A gente aprendeu ensinando. Esses dias eu até tava conversando com o Fonão. Daí ele falou pra mim: nossa primeira música nós gravamos com CD seu que eu não entreguei.
Um CD de base, tá ligado? CD de base, Daí é eu- difícil de achar. E na época o que eu fazia? Eu ia pra galeria, no centro de São Paulo, ia pra galeria e comprava vinil, comprava. Na época tinha CD, mas era muito raro as pessoas ter CD. Então eu trabalhei num lavador de carro, trabalhei na Magister, né? Fazia algumas coisas, por exemplo, assim, vendia, né? Fazia rolo, vendia, então eu juntava uma grana e aí eu ia pra São Paulo, trazia vinil, trazia CD, DVD. Aí um dia eu cheguei lá e falei, nossa, um monte de CD de base dos gringos. Ah, comprei vários. Que legal. Aí eu levei pros alunos, sabe? Aí tinha o Luiz Cláudio, que também é um dos fundadores do Hip Hop Tapê. Ele pegava esses CDs e gravava, replicava. Replicava. Aí a gente distribuía pra galera do Até que tava porque era começando. difícil você ter esse material nessa época. Nossa, né, era extremamente difícil, cara. Era Difícil de difícil. acesso, né, cara? Era. Eu lembro das bases mesmo, cara, não tinha. Você tinha 30 letras, mas não tinha uma base. Então. Quando você tinha uma base, já tinha o fulano usando, você não podia usar, não é mesmo? E é engraçado que hoje a gente vê a molecada que tem muito material na mão, né, cara? Muito, muito. Você vê aí ó, o YouTube, por exemplo, tem Sim, base lá. Tem tudo. Lá tem um negócio lá que fala, liberado? Como é que é? Tem um negócio que você pode usar a Os caras base. criam a base e autoriza pra Tipo usar. pra que os meninos Então, usem. hoje tá mão a mão, cara. Sim, Mão a mão. Hoje tá... Agora, tem um documentário da Chic Show. Se vocês tiverem oportunidade, assistam. Na nossa época, nos anos 90, foi desse jeito. Agora, você imagina na década de 60, 70. Sabe o que os caras faziam? Os caras compravam o disco, os caras viajavam pra fora, compravam os discos dos artistas. Aí, quando chegava pra tocar, eles raspavam o selo do disco pra outra equipe não descobrir o nome da música e tocar na outra Caramba, equipe, mano. Nossa. E o documentário é animal, cara, animal. Poxa vida. E engraçado, né, cara? Essa história do hip hop, eu tava dando uma olhada assim, porque eu também aproveitei bastante, muito tempo disso aí, né? E ele surgiu no Bronx, né? Em No 73. Bronx. Isso, dia Cara, 11. é um Dia negócio. 11 de agosto. Dia 11 de 11. agosto. É um negócio muito louco, né? Tal Se de você África, pensar. Bambata, é isso mesmo? Não, o África Bambata foi no mesmo ano, Ele só foi que na em novembro. sequência. Só que Ah, em tá. novembro. Ele foi na Perfeito, sequência. Porque foi assim, ó. Você já concluiu? Não, pode, pode falar. Porque foi assim. Estouraram ele. Não, não Eu tem vou- problema. Aqui é nós, mano. É tudo. Porque assim, ó. Olha, pra você ver como o hip hop tem tudo a ver com a educação. Quando chegou no Bronx, lá, chegou o DJ. Como é que é o nome do DJ lá? Puta, agora tem um nome, DJ, falou África Bambata tá na minha mente. É o Zamp. Kool Herc. Né? É isso, Kool Herc. DJ Kool Herc tinha uma irmã que ia começar a estudar. Isso. Só que ela não tinha dinheiro pra comprar um material. Caderno, lápis, caneta, essas paradas. Aí o que ele teve? A ideia? Ele teve a ideia de fazer uma festa no porão do prédio e arrecadar um dinheiro Dinheiro. pra comprar um material da irmã pra irmã ir pra escola. Caramba, não. Nossa, então desde lá, cara, desde o início tem tudo a ver com a educação. E é bacana isso daí, né, Sandro? Porque assim, a gente tem muito. O hip hop, durante muito tempo, ele foi muito marginalizado, né? Até tava assistindo o documentário lá, aquele de São Paulo. Como que é o nome dele? Marco Zero. É o Marco Zero. Cara, eu tava assistindo Não. aquele documentário, os caras comentando que eles faziam as rodas deles ali, né? E a polícia vinha, pegava, levava preso. Daqui a pouco soltava, eles estavam lá de novo fazendo. E sempre foi assim, né? De um bom tempo, marginalizado, né? E Uhum. daí, cara, é interessante você saber o quanto essa cultura evoluiu e quanto transformou a vida de muita gente, Muita né, gente, cara? Eu sei, tem experiência pra você comentar a respeito disso daí, cara. Nossa, cara. É que nem você falou assim, né? E daí tem um outro Marco Zero também, que é a São Bento, por exemplo. Porque o hip hop, quando chegou no Brasil, no finalzinho da década de 70 para 80, como que chegou? Hoje a gente tem a internet, né? A gente tem a internet. Mas lá nos anos 70, no final dos anos 70 para 80, como que ia chegar material aqui? Foi através do cinema. Com 2 filmes, Beat Street e Breakdance. Aí os jovens na época, as crianças na época, começou a assistir o cinema. Os jovens iam à noite. As crianças, assim, que eram um pouco mais novas, iam em matinê. Assistir esses filmes. Tem o Marcelinho e o Banks da Backspin, que são 2 b-boys, que os caras assistiram mais de 20 vezes no dia o filme. Pra aprender o movimento lá, que eles faziam. Reproduzir depois? Pra depois de reproduzir. Caraca, meu, que top, hein? Então foi através do cinema. Aí depois de muito tempo que veio revista, aí videoclipe através da MTV, que tinha o MTV Rap, né? Então,
Olha só a dificuldade deles no começo lá. É. Né? Aí, você falou, né, tem um Nelson Triunfo, que tem um Sim, cabelo black. É. Ele fala nesse documentário aí que ele apanhava, chutavam ele, né? Aí, um pouquinho depois, aí veio a São Bento, que é o metrô da São Bento, aonde até tem o Taíde DJ1 que fala, né? O Taíde falando que o DJ1 batia na lata de lixo pro Taíde cantar. Caramba, cara. Né? Aí se tornou um marco zero do hip hop em São Paulo. Só que lá tinha as PF, que é as Polícia Ferroviária, também batia nos caras. Começava a juntar a galera lá, eles sentavam a madeira nos moleques, porque, tipo, pra não ficar ali. Sim, tava incomodando ali, Isso, né? E, cara, é doido esse negócio, né, cara? Porque o movimento surgiu como uma forma de protesto, né? O hip hop. Sim. Você cantar aquilo que você vivia. Não chegava a ser um protesto. De certa forma, sim, né? Mas cantar o que você vivia. E o que acontece até hoje, né? Você vê, lógico, mudou, a geração é outra. Você vê hoje, um dos meninos que é do funk, daí, né? O MC Hariel, um carinha que eu gosto demais de ouvir, cara, que tem uma pegada. E a gente vê até o próprio do Racionais lá, O Mano Brown. o Mano Brown elogiando ele Isso, pela caminhada dele, porque é bacana, né, cara, você ouvir. E vem até hoje, né, cara, transformando vida de molecada durante muitos anos. Nós somos de uma geração que já vem passando já, né? Uhum. Aí você, por exemplo, você é um cara que fez história e tem feito história no meio do hip hop. Você, como você é um ativista mesmo do Isso, hip hop, né, cara? Aonde você vê hip hop, o Sandro Monte está no meio, aqui de Itapê. E fala um pouquinho como é que foi a sua vida, você se envolvendo no hip hop, porque, cara, a gente tem essa visão assim do hip hop que ele vem lá do pessoal mais negro, né? O pessoal que curte. E você é um cara branco, né? Que entrou nesse meio e viveu uma vida assim voltado para isso mesmo, que é uma coisa que, imaginando no começo, você sofria preconceito com isso também, né? Uhum. Como é que foi isso daí? Então, na verdade, é assim, ó. Na verdade, no Brasil, é difícil você achar uma pessoa branca. Sim. É difícil, por causa das misturas que É uma teve, mistura, né? Desde a época da escravidão, com o tempo da colonização, né? A escravizaram negros e índios, né? Então, a gente tem uma mistura. Eu me considero, assim, até eu me considero negro. Porque a árvore genealógica da minha família é assim. A família do meu pai é negra. E a família da minha mãe é europeia. Daí juntou. Né? Então eu tenho. Pode até ter uma pele mais clara, Sim. mas eu tenho sangue Legal, de negro cara. dentro de mim, né? Então eu reconheço isso em mim. Né? O cabelo acho que também já fala um pouco, né? Com certeza, né, cara? Com certeza. Mas então, ó, quando eu comecei no hip hop foi assim, ó. Eu tinha um grupo de dança chamado New Começou Balance através da Funk, dança? através da dança. Eu dançava. Então você participou pelos 4 elementos. Então. Eu lembro quase eu quase lembro quatro. desse Fala, grupo É. aí, cara. Eu lembro. Você lembra? Lembro, você lembra. E olha só pra você ver Só que não fez uns rabiscos aí. eu tentei. Eu sei fazer bombe, assim, umas letras, uns bombe, assim, mas grafite eu não Pra quem consegui não sabe, fazer. estão falando dos 4 elementos da Sim. cultura hip hop, que é break, que é a dança, que você vai falar, grafite, DJ e MC. Isso. Eu já achei que era água, fogo. Faz parte também. Faz parte, Esse faz faz parte. parte. A Júlia chegou, gente. A Júlia está na live. Aqui, gente. A Júlia chegou! E olha pra você ver como que eu comecei. Quando eu vim embora de São Paulo pra cá, eu vim embora no dia 25 de maio, numa sexta-feira fria, uma chuva miúda e muito persistente. No sábado, eu comecei a trabalhar no Lava Rápido do meu padrinho, na Benjamin Constant. Que era ali perto do Derac, Do ali, Iraque, né? Isso. Lembro. Eu comecei a trabalhar ali. E eu já vim com uma certa bagagem, porque ouvia nas rádios em São Paulo, ouvia os original funk, o soul, o jazz, Michael Jackson, Michael Malcolm Jackson. X é outra é história. outra história. Michael Jackson, né? Michael Jackson. Michael Aí Jackson. tinha os programas de rádio, Chic Show, a gente ouvia bastante. Daí tinha Transcontinental, parece que era Transcontinental, que rolava bastante música americana e às vezes rolava também um soul, um jazz, um original funk, né? Então eu trouxe essa coisa de lá pra cá. Aí, falei, pô, eu vou descolar um rádio, meu. Daí meu padrinho tinha um rádio. Aí eu catava o rádio dele em final de semana e ia pra praça do cemitério. E ali eu fazia alguns passes e tal. Aí tinha os moleques que cometia pequenos furtos nos túmulos dos ricos do cemitério. São João Batista ali. Isso, é. Aí eu dançando ali, daí o primeiro dia que eu fui dançar ali,
No domingo, os moleques tudo de longe, tá atendendo o carro, indo pro cemitério, indo no Borba, né? Porque o Borba Sim. roubar chocolate, bolacha, a molecada era embaçada. Aí, beleza. Daí, no segundo domingo, eles estavam mais perto, tipo na escadinha. No terceiro domingo, os caras estavam sentados no banco, com o espaço do rádio. Aí eu cheguei, coloquei o rádio, daí o pessoal falou assim, ô, ensina nós a dançar esse daí, meu. A gente gosta. Falei, demorou, meu. Aí começou. Sozinho, Mancha? Sozinho, Você foi sozinho. atraindo a galera. E só assim, Tinha uma caixa de som, uma parada era um assim, rádio, um rádio, um colocava toca-fita. um toca-fita, E já era. metia a pilha ali Era e Já tava era. dançando. Na época Isso. da pilha mesmo, né? Na Porque época da energia pilha. não tinha Não naquele tinha. lugar, né? É. Depois de muito tempo eu descobri que tinha energia lá, daí nós Verdade. tivemos um gato. Caraca, mano. Mas depois de tempo, Pô, e assim, aquela época a pilha era caro demais, era né? caro. Ô, louco. Não, pilha. não é? Hoje em dia é tudo muito Hoje mais ainda fácil. continua caro, Pia. Não é, mas pra época era difícil até de você encontrar assim e era caro, né, cara? Uhum. Hoje ainda tem, né? Recarregável, né? Na época Sim. nem isso tinha. Aí a gente começou a dançar. E nesse meio tempo, no Lava Rápido, chegou um cara, filho do. Ele tinha uma loja, Center Matarazzo, onde era Casas Bahia. É. Ele chegou com Santana Quanto no Lava Rápido. Pá, chegou lá. Daí eu nem liguei pro carro. Na hora que ele desceu, mano, um Nike Air no pé, mano. Eu fiquei louco com a do tênis, cara. Que tênis animal, eu quero um tênis desse, meu. Só que daí, pra não atrapalhar a conversa do meu padrinho, eu fiquei de longe. E o meu padrinho era o dono do lavador de carro, né? Aí ele saiu, falou assim, daí ele saiu e falei, viu, licença um pouquinho, onde tem esse tênis aí? É lá na loja do meu pai. Ah, é? É caro? Eu falei, ó, não é barato. Aí eu fui ver. Aí, putz, meu, o dinheiro não deu pra comprar. Aí juntei um dinheiro, fui na loja, comprei um tênis, um N, Nike. 3 meses depois descobri que o tênis não era Nike, era New Balance. New Balance. Nossa, cara do céu. Só que aí o seguinte, duas coisas. Coloquei o nome do grupo de dança de New Balance Funk, que era original funk, que a gente dançava, e o 2. Foi o primeiro New Balance de Itapetininga. Caraca, mano. E ninguém tinha. E você colocou o nome do seu grupo daquela através época do por causa tênis. do Por causa tênis, do tênis, cara. é. Caramba, que Olha, legal, mano. velho. Não, que cagada também. Você vai comprar um Nike, daqui a pouco você vai ver, não é Nike. Não é Nike. Esse é Nike, certeza. New Balance. O negócio girando lá assim, um N assim, é Não tinha N. informação, irmão. Não Caraca, tinha, muito cara. louco. É. N, né? O tênis girando lá cinza, da mesma cor É do isso aqui Nike. mesmo, que eu vi lá no Assim. pé do cara, é isso aqui, certeza. Nossa, mano. Daí Nossa, comprei. que doido, cara. Que Aí legal. aconteceu isso comigo. Aí quando foi em 95, não foi em 95, eu estudava no Sebastião Vilaça. Quantos anos, hein? 95. Não, você tinha quantos anos, mais ou menos? Ai, cara, agora você vai ter que fazer a conta. Nossa, aí é duro, É cara. duro, é Aí, duro, aí é é. uma Mas pergunta 15, embaçada, 17? mano. Eu acho que eu Você nasceu deveria que ano? ter. Eu te ajudo na Acho que conta. eu deveria ter uns 16 ou Ah, legal, bem, ou bem 15 molecão anos, mesmo, é. Aí chegou o Juninho, da NTS. Juninho NTS, ô Mancha, ele namorava uma menina da minha classe. Ô Mancha, tá rolando um show de rap aí e tal. Falei, sério, mano? Show de rap? Ô, legal. Eu já tinha o disco do Racionais, tinha o disco do Taíde, tinha o disco do Sampa Crio. Tinha vários discos já. Quando eu ia no Crio, eu falava pro cara colocar. Aí, beleza, né, meu? Tá. Ajuda a vender os ingressos? Meu, ele deu 50 ingressos. Deu 100 ingressos pra mim. Eu vendi os 100 na noite. Caramba, mano. Aí falei, ó, tá Fez a aqui, correria. fiz a correria, catei o dinheiro, o céu tá aqui, ó. Ficou uns mano que não deu tempo E de esse foi o pagar. primeiro evento de De- hip hop de Tapetininga. É, Quem em organizou? 95 foi uma organização chamada Hip Hop Itapê. Que é a Que depois frente virou a coletânea, né? que virou a coletânea de Rapaz, rap. essa É. coletânea era a minha referência. Eu falei, meu, eu preciso estar na segunda. Nunca teve a segunda, né? É, então agora a gente tá com um projeto de fazer uma segunda aí, né? Vamos ver se vai dar certo aí, com essas movimentações que a gente tá fazendo. O Hip Hop 50 anos, as frentes parlamentares, Isso é as legal frente ter, né, municipal, é. E como é que tá isso daí, Mancha, com relação a política entrando, essas coisas? Porque é um reconhecimento que tem que vir lá de cima, né? Como é que Isso, tá é. funcionando isso daí? Então, a gente está esperando o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar um decreto. Certo? Esse decreto ele vai decretar que o hip hop com políticas públicas, sabe? Tipo, patrimônio do Brasil e desenvolver políticas públicas através de editais, através de secretarias, através de portarias e assim por diante. A IFAM tem um grupo de hip hop da Nacional que está em contato com várias pastas, com várias entidades do Brasil. A IFAM, em contato com eles, falou assim, ó, o presidente Lula assinando esse decreto, a gente vai decretar o hip hop como patrimônio cultural, histórico e imaterial do Brasil. Que legal, cara.
Aí, na Nossa, vai ser sequência, uma conquista. e conquista tanto, imensa, cara? né? Imensa. Porque Total. aí você vai ter visibilidade, né, meu? Sim, Aí claro. você vai poder, ó, meu, a gente. Nós somos, meu. Nós Sim. somos isso, né? E a Unesco, essa frente nacional, está conversando com a Unesco para que a Unesco pegue esse documento, esse decreto do presidente Lula, autorizado pela IFAM como patrimônio histórico, cultural e imaterial do brasileiro, pegar esse documento e ir para a ONU, registrar esse documento para que a ONU reconheça o hip hop como patrimônio histórico, cultural e material mundial. Nossa, cara, que top. Então Top tá demais. chegando a nível Mundial, mundial é. mesmo, cara. Aí, só que aí é o seguinte, isso acontecendo, o Lula assinando, vai ser o primeiro país do mundo a ter um decreto em prol do hip hop. Que já vai sair na frente Vai já, sair né? um pouquinho na frente. Se a ONU aceitar esse documento Acatar ali. e acatar e assinar, por exemplo, o presidente do Japão, se não vamos decretar o hip hop como patrimônio do Japão também. Ele vai ter que beber na fonte. Aonde que é a fonte? Brasil. Brasil. Que legal, cara. Que top, mano. Então é isso que está acontecendo com o conquista, hip né, hop no mundo hoje, né? Top demais. Muito. Parabéns, mano. Opa, é nóis, parabéns. Isso é hip hop, a cultura do hip hop, o que traz, você falou, né, a questão educacional. E no meu tempo já tinha aquela movimentação nas escolas, né? Enfim, até ia fazer uma pergunta também, porque assim, existe o hip hop, existe o rap, existe o funk, agora existe o trap, então tem os derivados ali. Eu queria que você explicasse pra galera qual que é a diferença de tudo isso aí, principalmente do rap com o hip hop. Na verdade, não existe diferença. O que existe é conotações históricas e futuras. Né? Você vê, um moleque que canta funk, ele é da onde? É da periferia. Sim. O que ele canta? Ele canta uma realidade dele ou um sonho que ele tem. O rap é isso também. O rap nada mais é do que um contador de história. Né? Ele pega a história, a realidade da comunidade, ou uma história dele, ou uma história que ele viu e transforma em poesia. Né? Então, só que assim, muda o ritmo, é um ritmo mais frenético, né? No Sim. caso do funk, né? Do funk. Que até a gente, assim, que é um pouquinho mais antigo no hip hop, a gente também tá se situando também, Sim. né? Porque antigamente a gente falava assim, isso não é funk, isso é Miami Bass, né? Por causa do ritmo. Só que aí existem umas conversas, existem uns diálogos, então a gente tem que sempre estar se atualizando também, porque senão a gente cai naquele marasmo, tipo, puta, os caras, tiozão é chato, tá ligado? Não, Então, pior que então sempre pior tem que que estar atualizado, sabe? Que nem tá acontecendo essas frentes nos estados, né? São 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. E as cidades com mais de 500 mil habitantes, está acontecendo as frentes municipais de políticas públicas para o hip hop. No caso, no município, né? Itapetininga também não é diferente. Itapetininga não tem 500 mil habitantes, mas tem uma história. Certeza. Tem uma história dentro do contexto do hip hop. Nos anos 90, acho que foi 97, 98, 99, a gente ia sempre pra galeria lá. Aí chegava lá, quero comprar esse disco aqui e tal. Legal. Daí o cara falou assim, viu, seu sotaque é diferente, meu. De onde você é? Você é de Itapetininga. Você é louco, Itapetininga é a cidade do hip hop, mano. Os caras falavam assim, mano. E era, por exemplo, os caras que trabalhavam na galeria, ou era um cantor de rap, ou era um DJ, ou era um assistente de palco, que nem eu conheci esses dias. O assistente de palco do RPW, quando veio aqui, hoje mora no Sul, é um cara bem sucedido, que é o Maurício Correria. Ele também deve estar assistindo aí. Salve, Maurício. Então aí, e é um cara que era hold do RPW. Daí eu falando do show do RPW, ele falou assim, mano, eu tava lá esse dia. Tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, mano. Eu era hold do RPW, mano. Falei, daí passou um filme na minha cabeça, lembrei do cara, mano. Lembrei dele puxando os fios, acertando o microfone. Ei, sou 1, 2, teste. Era o cara, mano. Caramba, cara. Que top, velho. Que legal. Deixa eu falar. Júlia, como é que tá aí o nosso público? Tem perguntas pro nosso parceiro Mancha? Estamos Quantos com milhões? 8 milhões de Uau! visualizações. Uau. É. Parabéns, galera. Parabéns, hein? Vamos lá, vamos começar. O canal do Cello tá por aqui. Ô, Tchelão. Salve meus parceiros, bom ver vocês. Papo Reto Cristão, com o Alexandre, colocou, estamos aqui. Sandro dançava na praça com o Paulinho e com o Marquinhos Berni na praça. Na
Tá gago, Alexandre? Ajuda aí, Xandão. É. Tá. Papo Reto Cristão também. Mancha no De Frente Podcast ou no Papo Reto? Ele tá querendo roubar você pra lá. Né? Já tá querendo levar. Espera terminar aqui, irmão. Pega o telefone dele e sai fora. O Notivago. Parabéns pelo podcast por Notívago. abrir espaço. Olha lá. Tira sarro de um depois. Boa. Valeu. Parabéns pelo podcast por abrir espaço para falar sobre a cultura hip hop. Muito necessário. Paulo Henrique Santos, aqui é o Paulo, ele colocou. Meu irmão, é. Seu irmão. Meu irmão, é. Paulinho, forte abraço, Paulinho. Paulinho Fera, o Alexandre colocou. É isso aí, por enquanto. E, cara, falando do Paulinho, Paulinho faz muito tempo que eu não vejo ele. Eu sei que ele tá na área da saúde, né? A última vez que eu vi ele. Uhum. Agora não sei se ele continua ainda. Não, agora ele voltou pro setor dele, que ele fez o concurso de educação, né? Agora ele tá como... É o antigo inspetor de aluno, agora é... Esqueci o nome. Não faço nem ideia. Mas é cara. na área Nós de somos de outro educação. tempo, né, mano? Fala pra ele escrever aí qual que é a... Coloca aí, escreve Paulinho. Ó, o Alexandre colocou que o Thiago Caçador está aqui em casa. Ó, o Thiagão Caçador, inclusive, vou marcar uma agenda pro Thiago vir aí. Inclusive, um abraço pro Cello, um abraço pro Paulinho, Sim, né? com Todo certeza. mancha Forte aí. abraço aí, Um abraço pessoal. pro Notívago, se eu não me engano, deve ser o Naldo, não sei. Posso estar errado aqui. Se for, coloca o seu nome aí, meu irmão. E toda essa galera aí tá convidada aí, mano. Vamos dar voz pra. Vamos dar voz pra todo mundo que... todo mundo aí. É extremamente importante, cara, dar voz pra essa galera aí. O Naldo mesmo, né? Se for o Naldo que tá aí nos comentários aí, ele lançou um livro, né, mano? Lançou um livro. Que legal, E é um cara totalmente atuante. Dia sim e dia também ele tá compondo, tá gravando. Então, é um cara... Escreve, hein, meu? Escreve. Faz muito tempo que eu não falo com ele, mas eu lembro assim numa pegada que. Não, é frenético, né? Deve ser o cara que mais tem letra de rap na cidade da Tapetininga. Certeza, né? Ah, certeza. Né? Certeza. Tem o Fora Fonão também, né? O Fonão Fonão também é também. Cara, eu era do tempo que o Fonão tinha na carteira dele só letra de rap, mano. E o RG. Eu, né, Fonão? Um abraço pro Fonão aí. Que Ele legal, abria a carteira cara, assim, era legal. só letra de rap. Verdade. Era muito louco, né, mano? Eu escrevia também, gostava de escrever. Foi quando eu tinha 12 anos de idade, foi quando eu já tava bem envolvido com rap, né? Eu estudava na Escola Desembargador, Bernardo Júlio, da Vila Ruda. E aí tinha o Proerd, né? E aí a gente tinha que escrever escrever um texto, né? Uma redação sobre as drogas. Cara, eu escrevi, foi aí que eu comecei a desapontar pra escrever. Também tem meu livro aqui, Mancha. O livro fala sobre paternidade. Mas enfim, não é pra fazer o marketing do livro agora. Não, Tava mas falando... você pode falar, porque é um dom, né, cara? Escrever é um dom. Isso. E eu percebi, eu tinha 10 anos, lembrei. Porque com 12 anos eu já estava em outra escola. Eu tinha 10 anos de idade, escrevemos uma redação sobre o Proerd, que era para falar sobre as drogas. Eu não lembro o que eu escrevi, faz muito tempo atrás. Uhum. Mas eu lembro que a minha redação ganhou como a melhor redação da escola. Que legal, cara. E aí eu fui receber um prêmio no SESI. Nem sabia o que era SESI. E eu era tão desligado, desde já, que era para eu convidar... Como sempre, né? Era para eu convidar meus pais para irem ver eu receber o prêmio no SESI. Eu nem sabia que eu ia receber o prêmio no SESI. E aí eu cheguei lá, fui reconhecido na frente de todo mundo e meus pais não estavam lá, cara. Poxa, vida, depois que eu contei pra minha mãe, porque se não avisou, eu não sabia que era pra avisar, mãe. Enfim, eu falo assim porque eu venho de uma família também cultural. O Fábio Jureira é o meu tio, Um monstro. né? Que é o irmão do Tião, que é falecido. Então a gente cresceu no meio dessa veia, né? A gente gostava de escrever, gostava de atuar, fazer teatro, escrever. Não tinha dança, né? Os meus elementos foi MC e eu gostava de fazer grafite, tive um crew, gosto de desenhar também, Uhum. né? Enfim, então o hip hop ele faz parte da minha vida. Hoje eu não faço parte desse movimento mais. Mas eu não deixo de ouvir os meus raps, né? Hoje o que eu gosto, hoje eu sou empreendedor, eu gosto de escrever ainda, continuo rabiscando um pouco ali, mas eu sei a importância do hip hop na minha vida. Eu sou muito grato a Deus por ter colocado o rap na minha vida, né? E eu queria saber de você, irmão. Como eu falei no começo, que a minha referência era o domínio da rima, eram os caras daqui da cidade. Depois eu fui ver o hip hop tapê. Uhum. Que tinha todas aquelas músicas, mano. Eu decorei todas, mano. Até a sua. Daí você tinha uma música, tinha uma outra participação numa outra música, alguma coisa assim, Com né? Racha-Coco, né? O Racha Coco. Então, é isso aí mesmo. Já tínhamos o domínio da rima. Cara, tínhamos do cello. Cara, eu decorei todas as músicas, mano, Que daquele legal, CD. né, cara? Eu falei, eu quero estar nesse próximo, e não teve o próximo. Aí fica até a dica aí pra
Pra galera se unir novamente e fazer Fazer. esse corre aí, né? Inclusive, Mancha. acho que eu tô até aqui com. É mesmo, com a- cara. Puxa, Legal. que legal, hein, mano. Você é um cara organizado, hein, Mancha? Ah, esse aqui foi a capa do Igualzinho CD. a gente. Foi a capa do CD. É. Que Exatamente, legal, hein? era vermelho, assim, Isso, né? é. Mas o desenho é a capa. Ó, Esse mostra aqui, ali, mostra Mostra aqui. aqui pra Mostra gente. aqui pra... qual delas? Você quer a Mostra pra sua? sua, mostra pra sua. Essa era a capa do CD. Ah, Legal, hein? Fechou? Daí eu tenho aqui também o primeiro show de hip hop da cidade. Tá aqui, ó. Uau, RPW. que legal, meu irmão. Pô, que bacana, cara. Legal. DJ Paul e Luciano com a abertura do grupo de pagode Ousadia, participação dos grupos de rap Os Mestiços de Tietê, Consciência de Rua, Esquadrão X de Boituva. Não tinha grupo de Itapê? É, esse aqui, Acho que não como foi tinha o grupo de primeiro. Itapê, né? Não, até tinha. É? Só que, por exemplo, eram crianças e não podiam entrar. Ah, Tá verdade, ligado? cara. Que aí entra, pô, você, o Cello, o Márcio, o WM, acho que era Uhum. essa galera aí, É. né? Que nem, por exemplo. WM tá na Não, área tá também. na área que- também? O Opa, WM, não tem- o o WM é 97. mais novo, né? Porque ele é Não molecão. só veio WM. Eu acredito que o primeiro que ele lançou o grupo em 97, eu acho. Que legal, cara. O grupo 97. dele. Um abraço pro WM. Queremos Abração você mesmo. aqui, hein? Sim, com certeza, cara. O WM tem uma história que é o seguinte: no show do Comando de MC, ou foi do GOG, ele não podia entrar. Aí o Batata colocou ele pra dentro pra assistir o show. Aham. Ficou responsável por ele, né? Eu fui no show de Racionais, só que em Sorocaba. Eu tinha 12 anos, cara. Também não pude entrar. Aí, ó. Fiquei naquela multidão, fiquei lá fora, fiquei triste, cara. Coloquei a touca assim, fiquei triste, queria ter visto. E aí passou um tempo depois, o segurança falou, viu, Tony, falei, vem lá, Tapetininga. Vai, entra aqui. Passa Entra. aí. Antes que eu me arrependa, entra aqui. Que legal, cara. E pra achar a galera lá? Era lotado, mano. Foi da hora, hein, mano. Que top, cara. 12 anos de idade, cara. Louco. Eu já venho depois, né, mas sou mais novo um Uhum. pouco aí já. Quando eu vim, vocês já tinham feito um monte de Já coisa tinha- já. é. Vocês já tinham transformado o hip hop no, né, já em algo um pouco mais palpável. Já ia nos eventos, você fala, pô, que legal, cara. O Mancha dele que eu conheço, o Mancha é do meio. Eu lembro que daquela época que você fazia uns bailes ali, lembra que era descendo? Bailinho. Eu não lembro como que era o nome daquele... Eu tava tentando lembrar hoje, lembro que descia ali na... Era uma grameira, alguma coisa assim, que tinha um lugar em cima lá que Sim. você fez várias... Ali descendo por saúde. Isso. Uhum. E, cara, eu tive ali um monte de vezes, no CRI, a gente tava junto ali Junto, muitas vezes, dançando, cara, Você dava... dançava também? E sem. Cara, eu nunca tive o dom. Eu tentava, mas eu nunca tive o dom. Consegue Dança, imaginar, gatinho. Claro que tem. Não, é. Consegue imaginar? Não, era da época, né? O meu irmão é um cara que Nossa, ele. andava com o o som rádio, no é. ouvido, É mesmo, dançava cara, pra que legal. caramba. E o meu irmão, voltando mais ou menos naquela pergunta que eu tinha feito com você a respeito de ser branco no meio, né, de negro e tal, que eu acho é muito bacana. O meu irmão, quando ele sentiu na veia a questão do samba, porque Uhum. meu irmão não era do samba. Meu irmão era um cara que era da dele. Mas quando ele começou a sentir na veia, pra ele entrar no meio, ele sofria preconceito, cara. Porque ele era gordo, branco, né? E ele ia nas rodas, ele falava que o pessoal ficava olhando pra ele tudo estranho, cara. Teve uma festa que acontece, acho que em Tietê, se não me falha a memória. Sim, a festa de São Benedito. São Benedito. Ele falou que ele chegou às 7 horas da manhã, Mancha, preparando o som dele, cavaquinho, né? Meu, quem olhasse pro meu irmão, não dava nada pro meu irmão. É o que eu falo, cara. Gordinho, branco, não era do meio do samba, né? Ele começou a tocar, cara, ele contava isso daí. Fechou, cara. Não, Fechou o cara uma é um roda monstro, assim. Não, ele monstro, tocava monstro, demais. monstro. Ele tocava demais, demais mesmo. E ele conquistou um espaço assim, cara. E ele comenta que no começo, quando ele chegava assim, o pessoal não dava muita bola pra ele, deixava ele de lado. E assim, depois ele foi pegando amizade, começou a fazer. Cara, meu irmão levou muita gente junto com ele, cara. Muita gente. E esse dia aí dessa festa de São Benedito, ele contava que ele chegou às 7 horas da manhã, na hora que ele começou a tocar, cara. Olha só pra você ver que louco. Das 7 da manhã até 1 da tarde, ele não tinha repetido nenhuma música, cara. E os caras de cara. Os caras do pagode, de cara mesmo, cara. Olhando ele ali, e ele com todo mundo. Cara, Não, é. Por sinal, até, né, cara? Hoje é dia 25, né, Jô? 25, é. 25. Hoje é dia 25 de setembro. Era pra ser aniversário dele, cara. É mesmo, É, cara. ele ia estar completando 47. 47 anos. Fabião tá num bom lugar, cara. Não, Tá com num bom lugar. certeza. É. Com certeza. E meu irmão era disso daí, né, cara? Não, Meu irmão ele andava junto com nós. Na época da dançava, escola, ele dançava, tinha é. o grupo dele também de dança, que na época era ele, o Miltinho, Uhum. e tinha os caras que dançavam. Tinha o Bernie aí, que citou, eu não lembro do primeiro nome dele, como que é? Marquinhos. Marquinho.
Eu lembro de uma fita em casa, cara, que eles fizeram um bailinho lá. E aquela época era a época dos bailinhos na casa, Nas né? casas, é E o isso, né? pessoal Ah, dançando. pronto. Ah, pronto. Vai falar dos bailinhos na casa. Não, mas pensa, ó, um bom tempo atrás aí. Nossa. Bom tempo. E assim, o pessoal dançando ali, na época, dançando break. O Bernie tinha o dom de fazer isso daí também, né, cara? Tinha, nossa. Então, assim, era uma época gostosa demais, cara. Que passou, né, cara? Hoje em dia você não vê mais essas coisas acontecendo. A internet, ela tem o poder de conectar, mas o poder também de distanciar, né? Então, a galera tá todo mundo no celular aqui, cada um no seu canto. É que, na verdade, evoluiu tudo, né, cara? Então, quanto assim, mais acesso, quanto mais hoje em dia, ao informação. invés de você estar reunido, você pode ver que a questão de você estar reunido é só os camaradas mesmo, que se juntam ali e falam, "Ah, vamos fazer. Quer mais um aqui? Assim, você reúne os camaradas e tal e faz um negócio que é legal. Mas você pode ver que hoje em dia o pessoal curte ali tudo no YouTube, as coisas, e eles vê de longe, né? A não Uhum. ser quando tem um show, daí cola todo mundo Cola todo e é mundo, é. bacana. Mas e você, Mancha, o que você fala assim, cara, com relação a essa trajetória sua do hip hop? Quando chegar esse dia que vai chegar pra vocês aí, que eu acredito que vai assinar esse decreto, que vai ser top demais, o que pode mudar pra vocês assim, num todo? Eu acredito que vai, além da visibilidade, os hip hoppers, os artistas, os militantes, as pessoas que trabalham com arte, vai ter um suporte na parte financeira, né? Vai abrir edital, né? Vai abrir. Que falta hoje, né, falta, cara? Não tem. que nem agora, abriu o edital agora, eu até estava vendo o edital do Paulo Gustavo. O governo federal já mandou 1.400.000 para Itapetininga para cultura. Então é tudo, né? É hip hop, é música raiz, é o pessoal do teatro. Então a gente vai estar junto ali, né? Competindo, né? Mas tentando conquistar alguma coisa para a gente desenvolver a atividade que a gente também acredita que é importante, né? Sim, claro. Agora, com o decreto, aí as coisas começam a melhorar mais ainda. Vai abrir editais de vários posicionamentos. Eu acredito que edital da cultura em prol do hip hop, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério mais do específico, Desenvolvimento. né? Isso, é. Por exemplo, vai ter um edital do Ministério do Desenvolvimento. O que o hip hop pode fazer com o desenvolvimento? Por exemplo, tem um projeto, só que eu esqueci o nome. Mas é como se fosse assim, aquelas pessoas que trabalham no campo, como que é o nome? Puta, eu tava falando... Agricultor. Agricultura familiar. O agricultor também trabalha no campo, né? Então podia acertar, né? A agricultura familiar, então tem muitas pessoas do hip hop que trabalham nessa área, principalmente no interior. Então vai ter, eu acredito que esteja edital específico para Sim. pessoa do campo. Que legal, cara. Eu acredito E nisso. você teve um tempo da sua vida que você participava lá da Casa do Adolescente ali, que dali, cara, eu acredito que projetos como esse deveriam voltar de novo a existir. Não sei o porquê que parou, mas parou quase todos aqui, né? E seria interessante se voltasse a existir, porque você é testemunha que mudou a vida de bastante Bastante gente, cara. gente Nossa. ali, né? Eu queria chegar nesse ponto também depois, na parte do desenvolvimento humano, mas continua a pergunta. Sim, depois mas eu eu já- queria que ele falasse exatamente sobre isso daí, sobre as pessoas que ele viu ali mudando de vida através do Isso. trabalho que ele realizava ali junto com o pessoal. Como que foi dele? Então, assim, a Casa Adolescente, além das oficinas culturais, tinha as oficinas profissionalizantes, né? Parceria com o Senac, com o Ceprom. Por exemplo, um menino lá, ele entrou na Casa Adolescente lá por causa do break, por exemplo. Ou por causa do DJ, ou por causa do grafite. Os próprios oficineiros ali, os professores, falavam assim, é legal você fazer grafite, mano. Só que é o seguinte, vai abrir um curso lá de informática, mano. Bora fazer. Vai abrir um curso lá de marcenaria. Bora fazer. Já encaminhava a encaminhava, molecada para isso, outras áreas. Tanto que hoje, Eu por fiz exemplo... curso de artes com o Adriano lá no Cinca. Adriano, então... O Adriano também. Você falou, daí eu lembrei. Uhum. Então, daí hoje, por exemplo, eu encontro com crianças que era aluno nosso, trabalham, constituíram família, sabe? São pessoas dignas. Sim. Mas quando, por exemplo, quando fechou a casa do adolescente, um ano depois, eu fui fazer um workshop, uma palestra, um encontro com os adolescentes que estavam em situação na Fundação Casa. Certo. A gente foi lá. Encarcerado. ali. A gente foi lá e tal. Na verdade, eles não falam encarcerado, né? Eles falam reeducandos. Reeducandos. Reeducandos, Uhum.
Aí eu fui lá, tal. Aí, quando eles têm uma parada lá, que é que eles têm que andar com a mão pra trás, cabeça baixa e enfileirado. Aí um deles me viu, e era ex-aluno da casa adolescente. Eu olhei e falei, daí eles, protocolo, existia um protocolo e ele quebrou esse protocolo e veio pra conversar comigo. E os agentes partiu pra cima deles, não, Seguro não, ali. mano, não, não, eu conheço ele suave, mas eu não sabia que existia esse protocolo. Não, 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 tá tranquilo, tá tranquilo. Aí ele veio, conversou comigo, trocou ideia, me abraçou e tal. E tinha um maiorzinho andando assim. Ah, daí se eu tivesse seguido o conselho do meu primo, eu não estaria aqui hoje. Porque ele era resistente à oficina. E o primo dele, por exemplo, esse primo, ele tem dois primos, e os dois primos trabalham e constituíram família, entendeu? Que legal, Então são pessoas cara. dignas. Então eu acredito assim que a Casa do Adolescente é um projeto assim que não era para ter acabado, era para ter construído mais. Sim. Inclusive era 3 casas adolescentes que tinha aqui. Era uma na Xangri-Lá, uma na Paulo Aires e uma no Recham. Se eu não me engano, a ideia era construir uma no Tabozinho e uma outra na Belo Horizonte. Então, eu acredito assim que seria interessante voltar a esses projetos, sabe? Com certeza, Aí eu cara. perguntei pra esse garoto: Meu, o que você viu? Zoando, porque a gente gosta de brincar, tá ligado? Meio zoando, mulando, né? Sim. E aí, mano, o que você veio fazer aqui? O que você tá fazendo aqui, mano? Você não é professor. Do lado da minha casa é uma biqueira. Do outro lado, o cara é de um partido, né, do crime. Uhum. E na frente é um bar. Quem que é a referência dele? É. Onde correr? Tinha criança que ia na casa do adolescente só pra comer, velho. É a única refeição do dia, Sim. tá ligado? Só que daí nessa de comer, ele fazia uma oficina ali, jogava um futebolzinho ali, pá, pá, pá. E assim, turmando, É. né, cara? Na casa do adolescente, eu não sei se tá ainda, mas tinha um jovem que fazia parte do grupo das Olimpíadas do badminton. Saiu da casa do adolescente. Que legal, cara. Que legal. Eu acredito que, ó, são duas coisas. 3 coisas, vai. Educação de qualidade, Primeiro educação, ponto. saúde, Sim. cultura, cara. E cultura. Esses 3 pilares, cara, para você fazer com que o ser humano evolua, Evolua. é isso daí. Eu não sei se eu esqueci o nome, até a gente pode pesquisar depois. Eu não sei se é na Suíça ou na Suécia. Eles fizeram um projeto de 25 anos. Acabar com a marginalidade, com a criminalidade. Qual foram os pilares que eles usaram? Esses 3. Em 10 anos os caras conseguiram. Que legal, cara. Em 10 anos 10 conseguiram. E por que acabou? Por que acabou a casa da criança? Porque assim, ó, quando você, como que eu posso falar pra você? Política. Quando você, quando o ser humano, principalmente no Brasil, quando ele não tem uma consciência de classe e não tem uma consciência política, acaba votando em alguns candidatos que, por exemplo, eu não acredito que Tapetininga elegeu assim o Di Fiore. Porque é um cara, ele não é um cara ruim, não é um Sim. cara mau. Mas assim, ó, o cara ele é do comércio, ele tem um shopping. Aí ele dá uma olhada ali, tem 10 funcionários que trabalham na limpeza. Só que tem 2 que tá meio tá meio coçando ali, tá ligado? Ele vai mandar embora aqueles 2. Na prefeitura, não. Na prefeitura você tem que investir. Por exemplo, nossa, aqui preciso diminuir aqui para ter lucro. Prefeitura não é ter lucro. Prefeitura você tem que investir. Investir no quê? Investir em infraestrutura, investir no ser humano, investir na saúde, investir no esporte. É investir no ser humano. Investiu em infraestrutura. Você está É investindo um no outro ser tipo de humano. retorno, né? Isso. Não é o financeiro. Aí eu até tive Não uma deixa conversa. de ser um empreendimento, mas o segmento dele exatamente. é diferente, né? É outro investindo no segmento. ser humano, É. onde você vai ter o resultado lá na frente, né? É. Então, e ele não pensou isso. Ele perdeu o start, ele não teve esse feeling, Uhum. tá ligado? Ele não teve esse feeling. Por exemplo, era pra ser 3 casas, tinha 3, era pra ser 5. Era pro cara investir mais, sabe? Investir mais. Fazer com que crianças, por exemplo, lá do Tabozinho não viesse até a Paulo Aires. Tivesse lá, né? Tivesse lá. Sim. Porque eu trabalhei num projeto também chamado Radar. A gente cadastrou, O acho que... Alexandre fez essa pergunta sobre esse projeto. Ah, é? Por que acabou e tudo mais. Então, esse projeto,
acabou por política também. Tá ligado? Caramba, né? Por política. Por politicagem, né? Porque quando você consegue, por exemplo, quando o radar começou, ele começou. No papel é a coisa mais linda do mundo. No papel. É que nem o SUS. O SUS é a coisa mais linda do mundo no papel. Só que quem nem é o que tá na ponta, é o antes que tá na ponta, ele não é justo. E nesses dias eu fui levar minha mãe no postinho, era pra atender a minha mãe 8 horas. A médica chegou 9h30. Ela tá lá 8 horas, cara. É. Tá ligado? Então quem era pra. Não é que o SUS é ruim. O SUS é maravilhoso. Sim, com certeza. Mas, infelizmente, quem tá lá. As pessoas, né? Isso é. Tinha que arrumar um artifício, alguma Um coisa, sistema pra que funcionasse certo, né, cara? Um certo. sistema, um processo, né? Mas daí é complicado, né, cara? A gente vê isso dentro do Brasil, ó. Eu comentei já isso daqui, eu morei na Espanha por 2 anos, né? E lá, cara, na Espanha era assim, o sistema de saúde, é um negócio que marcou, porque eu lembro. Você tinha o nome do seu médico na sua carteirinha, e ali você marcava, isso em 2007, olha só. Nós estamos em 2023 e o negócio não é assim ainda. Você marcava por telefone, você ligava lá e marcava a consulta, e você tinha o dia e hora que você ia aparecer, que não demorava muito essas consultas, e quando chegava na hora você era atendido. Cara, por telefone. Era marcado individualmente. Não, isso, não tinha fila. E era público. Público. Não pagava nada. Não, nada, Só os nada. impostos mesmo, sabe? Não, isso é normal, né? Porque é disso que Uhum. O né, governo que o governo gere, né? sobrevive, É. né? Mas daí, cara, é interessante. Eu ficava pensando, caramba, por que aqui funciona, né, cara? Às vezes falta boa vontade, né, cara, dos políticos para querer fazer as coisas do jeito certo. Não, mas eu acredito que boa vontade tem. É lá na ponta. O problema é na ponta. Tá ligado? O problema é na ponta. Sim. E como que você entende, assim? Quando você fala da ponta, você... É quem era pra Executar, Executar. ou tomar decisão? executar. Porque quando você, por exemplo, quando você vai estudar uma prova, você tem que estudar a prova. Se você a matéria. Se você não estudar a matéria, você vai ser ruim na prova. Sim. Mesma coisa quem tá nesse sistema tem que fazer isso, tem que fazer cumprir a lei. Que nem, por exemplo, ó, você falou da Espanha. Sim. Olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Você sabe o que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Cara, eu confesso pra você que eu sou o cara que não assiste televisão. Ah, E, tá. assim, não assisto Também porque não. chegou, assim, eu vou explicar bem rapidinho pra não ficar um negócio bem chato aqui, né? Eu assisto o jogo. Ontem assisti o jogo de São Paulo, inclusive. Ganhamos! Só que eu Ganhamos! assisti no streaming, não foi na TV aberta. Eu também, cara. Por incrível que pareça, Uhum. cara, ó, em casa, na minha casa, eu não deixei TV aberta, porque o que acontece, cara? Aquelas informações que são muito negativas começam a entrar na cabeça da gente e começam a fazer mal, cara. Então, assim, chegou um momento que eu tô Uhum. por fora, mas não é nada demais. Eu só parei mesmo porque chegou um tempo que tava fazendo mal pra mim. Tá, então vamos lá. Tem acho que não sei se você conhece, o Marcelo, lá do Jardim Leonel, que mexe com refrigeração, essas paradas. Não. Ele tem Não. uma irmã que mora nos Estados Unidos. Ela vem cuidar dos dentes no Brasil. Porque lá é extremamente Lá é caro, caro e demais. não tem público. Não tem público. Não tem público. As pessoas que na época da pandemia foram pro hospital, assim, por exemplo, travou a garganta, não respira, puf, é hospital, você tem que ir pro hospital. A pessoa ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Na hora que saiu, mano, veio a conta. Devia ser Que devia ser público e não é. Mano, tem gente perdendo casa, cara. Tem gente imagina. morando na rua por causa disso. Verdade, cara. Então, olha o extremo. O extremo do negócio. Né? Agora, o Brasil é um país muito grande. Deveria ter, eu não sei como, algum mecanismo, alguma coisa, para que lá na ponta funcione de verdade, né? Mas mesmo assim, cara, se não fosse o SUS, cara, na época da pandemia, Sim. cara, Não, Total. isso sim. mano, Total. Não, ó, a gente podia mandar até um forte abraço aí pro pessoal da área da saúde, que, gente, vocês fizeram muito, porque foi eu sempre falei isso daí, cara, foi uma situação de guerra, e esse pessoal aí cuidou, imagina a cabeça deles, Eles né? dobraram, né? Porque, mano? assim, eles viam pessoas partindo todo dia, É. uhum, diferente da gente, né? A gente ouvia. Eles estavam ali, vivendo um cenário de guerra. É como se chegassem as pessoas todo baleado de guerra ali e morrendo. Só que eles não, era uma doença invisível Sim. que eles tinham que cuidar, eles não sabiam, então vocês fizeram
assim, Excelente de trabalho. melhor, um excelente trabalho e parabéns mesmo para todos certeza. que se dedicam na área da saúde, hein? São os verdadeiros heróis. Heróis. Cara, Heróis. anjos. É. São anjos mesmo que dedicaram suas vidas ali para. O meu irmão tem um projeto chamado Mova-se. E com as crianças. Agora ele não tá fazendo com as escolas, mas ele tá fazendo com a pastoral aqui no. Aqui atrás de onde era a Sul-Americana, aquele bairro ali, Vila Nastre 2. Então ele tem um projeto ali com as crianças. Então ele tá se apresentando com as crianças, que é o quê? É uma coreografia com as músicas em homenagem, uma dedicatória aos profissionais da saúde. Que legal, Muito bom. cara. Falando sobre a vacina, da importância da vacina. Não, por isso que eu falo, o Paulinho é fera demais, né, cara? E parabéns mesmo. Ele acabou de comentar que ele é auxiliar de educação. Que Que legal. educação isso. Júlia, aproveitando que você tá respondendo do Paulinho, tem mais alguém, hein? Manda Não. Só o Alexandre, que eu vou dar um jeito de bloqueá-lo, porque ele tá querendo levar todo mundo pro podcast dele, entendeu? Ele quer levar você, Calil. Vambora. Se pagar mais, eu tô indo. Que Aí, eu tô ó. brincando. Aí, Alexandre, ganhou Não, vem já, agora mano. o copo voando na cabeça do Calil. Top demais, irmão. Júlia, tem uma pergunta pro Mancha? Não. Mancha, eu tenho uma pergunta pra você, irmão. Nada. Quais suas referências do rap nacional? O rap nacional? Você pode, se você quiser falar dos gringos também, mas qual que é a sua referência? Ó, do rap nacional, não tem como não falar de Racionais. Racionais. Tem como não falar de Racionais. É, Realmente. mas tem um cara. É até meio embaçado, tipo, putz, eu vou falar só de um, daí os outros vão ficar magoados comigo. Ah, zoeira. Eu acho que você gosta do Taíde, mano, não é não? Cara, o Taíde foi um cara fundamental pra mim, cara. Foi um cara fundamental. Mas tem um cara, que foi assim, ó. A minha mãe não gostava de rap. Não gostava. Daí ela falou, tá, fica ouvindo essas músicas aí e tal. Conheci no trabalho das mães dos anos 90, né? A minha também não. Imagina, Aí né? um dia eu coloquei. Eu ouvi uma música de um artista chamado Gog, de Brasília. Ele tem uma música que que é um hino, cara. Vai No ser rap. com P? Não, Não? não. Como é que é o nome da música, cara? Não, assim, eu vou lembrar o nome da música. Aí eu coloquei essa música. Ela tava na cozinha, eu coloquei essa música. Quietinha. Aí ela abriu a porta. Isso sim é música. Uau! Não, Ela falou assim, é isso sim é fenomenal. música. Que falava da mãe, sabe? Mãe, escuta isso. Em cada som que faço, manda ideia pro seu filho. Brasil pra frente. Eu acho que eles não. Será que eles vão? O YouTube Não, tesoura? não, pode. Então daí tem essa música. Até depois, se vocês quiserem pesquisar, Legal. a minha mãe ama essa música. Que legal, Ama, cara. ama. Ela gosta de todas as músicas do Gog. Aí ela fala assim, ó. Os mais antigos. Um abraço pro Gog, queremos você aqui, mano. Ó, imagina, porra. Pessoal, sonharam que está. Hoje, se não me engano, não sei se é hoje. Tá começando um podcast do Gog. Que legal, Pod cara. Gog o nome. Que legal, É. mano, que legal. Que top. Então, aí, ele é um dos únicos rappers do Brasil que não fala palavrão em suas músicas. E as pessoas mais antigas, por exemplo, você pode fazer a melhor poesia. Se você colocou um palavrão, já Eles perde. são mais conservadores, É, né? Sempre isso, já foram perde, assim, né? é. Às vezes é uma ideia, uma Top ideia demais. top, mas falou ali um palavrão, ali alguma coisa, É. aí, né? Diferente pra nós, que são mais novos, assim, ouvir Sim. um palavrão, normal, né, meu? Normal. Não, você nem... Um nem dia eu tava com o Tião, né? E a gente tava ouvindo o Terror do Gog. Aí tomamos um enquadro. Pena que ele não tá aí pra contar essa história, né, cara? Mas eu lembro que ele chegou na Virgília ali, ouvindo o Terror no talo. É o terror. Rap Rap nacional é o terror que te... Ah, na hora. Pé. Costa. É. Era assim, né? Mas eu acho É. que não era música, não. Acho que era a cara da pessoa, assim. Que... Eu acho também, né? Você tá usando a música como culpa. Pode ser, mas é que eu tava Desculpa. ouvindo o Gog, então... Mas, É, cara, acho que quase você tá ouvindo rap, né? A batida do rap, né? Mas é isso que eu ia falar agora. É engraçado, né, cara? Como foi muito marginalizado isso daí, né, cara? E sendo que era uma força de expressão. Não era uma coisa pra ser. Não Cara, era. uma das músicas que eu mais gostei de ouvir, assim, vocês falaram, né, da de vocês, 509 é. Mesmo havia. Saudades Mil. Nossa. Cara, Letraça. eu ouvi aquela música demais, cara. Alô, Sei cantar alô, a música amiga, inteira, como assim, vai sabe? você? Canta aí. Não, Sentido agora de verdade, resolvi te responder. Bebê. Quero que essa carta te encontre no No mar mar real. com saúde, harmonia. Aí, Ah,
Não, cara, eu era fã demais, cara. Eu achava, caramba, mano, que letra. E assim, o cara Muito contando boa, de uma realidade que ele viveu. Sim. E assim, não tem porquê, lógico, as pessoas não tinha por que ser criminalizado nesse sentido. O cara só tá expressando o que. Sim. Mas você provavelmente deve falar um pouco sobre isso, cara. Assim como eu vi lá o Nelson comentando lá Triunfo. que, cara, eles faziam, os cara, a polícia chegava, pegava, ele não tava fazendo nada de errado. Levava pra delegacia, ele chegava e falava pro delegado, ó, nós não estamos fazendo nada de errado, nós estamos dançando. Soltava, ia lá, daqui a pouco vinha a polícia de novo, pegava os caras e levava. E, cara, por que isso daí? O que que você acha que acontece nesse sentido? Que na verdade é assim, ó. Pelo que eu entendi no documentário, lá é assim. Os comerciantes da região ali, tipo, eles pensavam que a dança estava tirando a atenção das pessoas que consumiam ali. Tipo, olhando na loja. Não, tô olhando os caras que dançam. Então eles pensavam que eles estavam dançando, estava atrapalhando a venda do comércio. Eu acredito que seja isso. Porque era os donos do comércio que chamava a polícia, Chamava a polícia. sabe? Que sacanagem, né, mano? E os donos do comércio, no documentário lá, fala assim, ó, que os moradores de rua dormiam nas marquises, aí o dono das lojas zoava os moradores de rua. Aí um dia o Nelson se fez de morador de rua, aí a hora que o cara foi pra zoar ele ali, pra falar, sai daqui, pra chutar ele, a hora que viu o cabelão do Nelson Triunfo, assim, saiu vazado, tá ligado? Caramba, cara. E é um cara que. Uma presença assim Não, absurda, né, cara. cara, nesse meio, porque o cara é forte mesmo, cara. Eu vi, daí é engraçado, hoje em dia você vê, ele é tiozão, né? Tem quantos anos será? Deve ter uns 60 e poucos E o anos, cara né? dançando ainda, cara. Todo travadão e Sim, dançando. sim. E da hora, cara, porque é um negócio que tá lá, né, cara, no coração. E é um negócio que é legal isso daí, que é a gente nunca perde essa essência, né, cara? A gente escuta um negócio assim, deve ser um que você. Eu falei isso daí de você, comentei isso daí pra Júlia, a Júlia tá ali de testemunha. Eu falei, Júlia, da primeira vez que nós trombamos lá, acho que. Não lembro se foi da Virgília, foi a segunda, mas foi uma outra vez. Lembra que nós nos encontramos? Que eu peguei e falei, moxa, entra aí no carro, vamos lá, eu vou levar você, levei você pra sua casa, Sim, lembra? sim. E nós fomos trocando ideia. E, cara, assim, a sensação que eu tive sempre foi assim, de estar conversando com você, assim como agora. A impressão que eu volto no tempo, cara. É um negócio bem bacana, assim, porque eu Uhum. volto numa época top demais, assim. Um Que- sentimento Que é bacana. tudo novo pra gente, né? E assim, a vida da gente hoje é uma loucura, né? Então, assim, você corre hoje em dia pra gente chegar, pra nós chegar aqui, você também, né? A gente chega pilhado, você pensa, caramba, a gente vai fazer isso agora. Mas, cara, né, passamos um monte de coisa lá. E aquela época era uma época mais leve, né, cara? A gente levava a vida com menos recursos, sem Uhum. nada, às vezes sem ter o que comer na casa. Eu lembro que eu pegava, olha só pra você, cara, como o negócio é louco. Eu lembro que eu pegava minha panela e ia pegar merenda na escola, cara. Minha mãe ficava doida. Minha mãe ficava doida, mas eu fazia isso daí. Então era uma época de dificuldade. E, cara, dá a impressão que a felicidade é um negócio bacana dentro da gente, não é? Orra. Legal. Deixa eu só, pra não esquecer. Fica à O nome vontade. da música do GOG, Razão para Viver. Aí uma das maiores referências que eu tenho aqui, eu não sei se ele tá assistindo, mas se ele estiver assistindo, King Nino Brown. Esse cara foi fundamental na minha vida, cara. Sabe? Eu trocava carta com ele. Assim, a gente começou no hip hop. Em 95, quando a gente começou no hip hop, era tudo novo pra gente. A gente sabia, era dança, era o grafite, era, sei lá, era o rap e tal. Mas quando eu pus o pé na casa do hip hop de Diadema e tive a honra e a satisfação de poder ver o King Nino Brown na minha frente, assim, sabe? E poder conversar com ele, meu, aí eu fui entender o que que era o hip hop de verdade. Eu fui beber da Legal, fonte, sabe? Então, eu acho que a maior referência minha, assim, é King Nino Brown. E como que você foi chegar lá, Mancha? Foi assim, ó. Porque, cara, você daqui. Você já era daqui. Já tava aqui. Longe demais, né, É. cara? Pra você poder ter esses contatos e chegar lá. Como Não, mas você você não chegou? nasceu aqui, não, né? Não, eu nasci em São Paulo. Você veio pra cá com o quê? 12 Eu anos? vim pra cá com 8 Uhum. e na véspera do meu aniversário. Ah, que legal. É, Que foi de a 9. sexta-feira Isso. chuvosa. Isso, Você escreveu alguma música sobre isso, não escreveu, não? Cara, eu acho que eu já escrevi alguma coisa, acho, cara, É? sobre isso, Não, legal. Bom, você vai dar sequência à resposta aí. Linka, inclusive, com o hip hop atual, no momento hoje da cidade. Como é que tá o movimento? Porque eu lembro que, alguns anos atrás, você levava para as escolas e tinha aquelas batalhas de rima. A batalha de rima virou febre. Febre. Teve uma época, o meu irmão, Murilo tem 20 hoje, mas, sei lá, 5 anos atrás, toda escola tem batalha de rima.
na entrada, na saída. Com isso vem os problemas também, que é normal. Mas com isso também vem o desenvolvimento. Então é sempre são dois caminhos, né? E como é que tá hoje, irmão? Então, hoje, eu não sei se vocês ficaram sabendo, a gente tá se reorganizando de novo. Pós-pandemia, aquela coisa toda, a gente não conseguiu se inteirar ainda, a gente não conseguiu se estabilizar. A gente organizou uma reunião no dia 10 de agosto, que foi uma reunião de alinhamento, onde eu trouxe todas as informações dessas frentes parlamentares, o decreto que o presidente Lula está prestes a assinar, trouxe essa informação para todos os militantes, todos os elementos do hip hop aqui, os DJ, os grafiteiros, os MCs e os DJs. Foi feita essa primeira reunião dia 10. Após essa reunião dia 10, a gente está conectando o poder público. Está se conectando com o poder público, da importância de, por exemplo, ter o dia municipal do hip hop, o 20 de novembro, ir para a agenda, ir para a agenda do município para que tenha atividades todo ano, Todo ano. para que o hip hop seja patrimônio histórico e material de Itapetininga. Então a gente está se conectando agora. Essa semana a gente vai dar entrada na frente municipal. A gente tem um documento que a gente tem que levar para a Câmara Municipal para solicitar uma frente parlamentar municipal do hip hop, onde a gente vai conectar os vereadores e vai ter uma celebração na Câmara Municipal. Aí a gente se conectar com o Estado e se conectar com a Nacional. Itapetininga também tá na cena, entendeu? Que legal. Então é isso que tá. Esse é o trâmite, é isso que está acontecendo agora. Dia 15 agora vai ter um evento. Na verdade, são 3 etapas desse evento. 2 horas é uma reunião com um integrante de cada GT, para a gente finalizar esse documento. 3 horas da tarde, o que seria? GT é grupo de trabalho. Ah, tá. Esse é 2 horas. 3 horas é todos do GT e convidados. A gente vai explanar toda a nossa movimentação, tudo o que vai ser levado para a Câmara Municipal. E às 4 horas, uma celebração que o Hip Hop Itapê apresenta, né? A gente está retomando o Hip Hop Itapê de novo, uma apresentação de atividades artísticas, tipo rap, grafite, dança, batalha. Então, o nosso pontapé inicial foi iniciado dia 10 e dia 15 a gente como é que é mesmo? Consolida. Ah, legal. Que Dia legal, 15. cara. Que legal. Legal, gerar esse movimento, né? Isso. De forma organizada, para que quando chegue na ponta, que a gente tem um problema com a ponta, isso em todos os aspectos, né? Chega com uma linguagem mais Isso. selecionada. E quem tá com você nessa jornada aí, organizacional? Cada GT tem 4 ou 5 pessoas. Aí tem um pessoal que é o pessoal de apoio daí, né? Que daí, por exemplo, são militantes também, mas que não foram na primeira reunião, mas tá junto, né? Por exemplo, compartilha as paradas, né? A gente teve uma reunião com o secretário hoje, na sexta passada teve uma reunião com o prefeito, então a gente tá fazendo essa movimentação. Eu acredito que depois de todo esse movimento, a gente vai conseguir fazer bastante coisa, principalmente com um lance de decreto tanto nacional, daí vem o decreto estadual também, que está tendo a frente estadual, e a nossa frente aqui também municipal. Que legal, cara. E eu ia perguntar para você com relação ao prefeito, como é que tá isso daí? Então, assim, cara, O que você sentiu ali na hora que você tava com os caras? Cara, foram assim, raramente assim, quando você quando você conversa com uma pessoa do poder público, você sentir alguma coisa. Você não consegue fazer uma leitura? Lá eu consigo fazer uma leitura. Deu para perceber que ele tem intenção de contribuir. Que legal, cara. Dentro da lei. Né? Certo. Dentro da lei, certinho, sem... eu acredito que através da Secretaria de Cultura a gente consegue fazer bastante coisa, né? Por ser o lance da cultura. O lance dos decretos, ele também apoia em tudo. Tem que fazer o trâmite na Câmara Municipal e a hora que chegar nele, ele assinar. Entendeu? Então, se comprometeu com a gente, né? De tá contribuindo nessa parte quando se refere à prefeitura, né? Jefferson é gente boa. Gente boa. Gente boa. Diferente de outros prefeitos que a gente conversou, que não foi muitos, né? Que nem abria. Os caras nem conversam. Não, os caras nem abrem abre a porta do gabinete para conversar.
E o que foi legal, sabe o que foi? Foi assim, foi ele que chamou a gente pra conversar. Ah, Olha que legal, cara, bacana. Porque parceria. porque viu a movimentação e ele quis Sim. entender o que estava acontecendo. Entendeu? Então daí a gente foi lá e conversou com ele, foi na sexta-feira, na última Então, sexta-feira. eventos assim não tá tendo muito isso ainda, né? Que tá na parte bem. Isso, né? na parte de reestruturação, organizar as E pensa paradas. em ter o hip hop nas escolas. O hip hop nas escolas é um problema, porque agora a maioria das escolas é tempo integral. Então vai ser difícil da gente conseguir. Ah, é? É, Mas o que muda? muda que não tem espaço, né? É o dia Verdade. inteiro é o dia inteiro na escola, né? Mas esse tempo integral é tipo o infanto juvenil ali. Até uns 12 anos, assim. Já tá no integral? Tudo isso aí? Daí parece que, não sei se a ideia é municipal, né? Porque você fala dessa galera, né? É legal ir na origem, né? Acho que É. talvez a idade seria essa, de 12 a 14 anos. Eu de 12 a 14, porque eu não sei como que tá, se ela é estadual ou se ela é municipal, Entendi. né? Aí teria que ver, mas eu sei que a maioria das escolas estaduais, que é as escolas que a gente trabalhava Sim, antes, que era é estaduais. estaduais. Nem o desembargador, quantas atividades a gente fez Pô, lá no desembargador desembargador? era top demais. Nossa, era demais, cara. E outra coisa também, não existe mais escola da família, Escola da família. Sim, entendeu? é. Que na Que era última um gestão acesso, né? era Era um uma acesso. maneira de entrar. Isso, é. Ah, legal. Temos uma pergunta. Pergunta, Júlia. Alexandre. Pô, Pergunta cara, para o Mancha. Qual foi uma das maiores experiências dele nos projetos sociais? Casa Adolescente, Fundação Casa ou Radar? são várias, cara, são tantas, cara, experiências assim, sabe? 28 anos, né? Mas de deve ter atividade. uma assim que marcou, não tem uma história que você viveu ali. Cara, Aí ele pensa bem assim, se eu falar, os caras vão Esse ficar aqui eu não posso tranquilos. falar. Esse Né? é- Olha lá, ele... mas eu acho que eu já até falei aqui, É. que é o lance de você O ver, Alexandre tá viajando na maionese mesmo. que é o lance de você ver um ex-aluno e ele tá firmão, Ele tá tá com firmão. Essa é uma família. conquista, né? Essa é uma conquista, cara. Cara, isso é top demais, né, É. cara? Isso é... E assim, ó, abrindo um parênteses, né? Hoje assim, eu fui participar de um velório de um avô de um amigo meu. De um amigo, né, de uma família, né, João? E é engraçado que como a gente né, não faz ideia do peso que as palavras da gente tem na vida das Porra. pessoas, né? E imagino você isso daí. E eu cheguei lá, daí o neto do senhor que havia falecido, ele chegou perto de mim, ele me abraçou assim e falou, cara, eu preciso te agradecer, meu. Que em tal dia você falou umas palavras pra mim que mudou minha vida. Olha aqui hoje, eu tenho minha esposa aqui. E, cara, a gente não faz ideia do quanto, o peso que tem isso daí na Que vida. impacta na vida da pessoa que tá ali do outro lado. Né? Exatamente. Imagina você lidando Que tá o tempo todo, né? o tempo todo com pessoas que passam ali, cara, um perrengue na vida, né, cara? E assim, esse cara em especial, assim, brother mesmo, não vou citar seu nome aqui, mas um forte abraço. Você sabe que eu te amo demais, cara, e eu desejo tudo de bom pra você. Esse brother vai estar indo embora pra Portugal. Eu falei, cara, sucesso lá. Sabe? Vai lá, eu já vivi, vai ser a melhor experiência da sua vida. Então vai lá, aproveita. E assim, é legal a gente falar isso daí, porque às vezes a gente não percebe. Você percebe. fala uma coisa ali ajudando a pessoa, mas aquilo lá tem um peso. E imagino que você vivenciou isso daí com a molecada. Às vezes a molecada tá perdida ali, se sentar e trocar uma ideia, dar um momentinho de atenção que às vezes na casa nem tem, né? É. Aí, principalmente na juventude aí, que tem bastante dificuldade. Você tem alguma história assim que você... Ó, eu vou falar uma aqui que é uma experiência assim que foi muito e ela fala um pouco do lance do SUS, que o projeto é maravilhoso. Esse projeto Radar, a gente escreveu esse projeto e apresentou pro prefeito, que era Roberto Ramalho. Não, bora fazer. Pá, fez. Eu já trabalhava na casa adolescente. Aí, pá, e vai conversa ali, conversa lá, pá, agora vamos a campo. Vamos trabalhar agora, vamos pro campo. Mano, chegamos naquela praça lá das 3 escolas, mano. Pô, colocamos o pé lá assim. Sabe aquela imagem quando vem assim, ó, e aproxima perto de você? Uhum. Aconteceu isso, cara. Aí eu falei, e agora, mano? O que nós vamos fazer? Pô, bati o olho, tinha uns 6 moleques sentados no banco. Daí eu falei, acho que tava eu, o Tubarão e o Alequinho. Aí eu falei, galera, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar. Aí na volta a gente encosta nos meninos. Não deu outra, né? Porque mais passou. E aí, mancha, faz um rap aí.
Falei, ah, é? Você gosta de rap, é? Aí eu cheguei. Aí comecei a fazer rima, de freestyle. Ô, faz uma rima com o meu nome. Aí, como que é seu nome? Tal, pá, pá, pá. E fiz uma rima tal. Daí ele falou assim. Daí eu olhei assim. Ô, meu, vocês gostam de rap mesmo? Gosta? Vocês conhecem a Casa Adolescente? Daí ele falou assim. Não. Então lá eu ensino. Dou aula de rap, dou aula de DJ. Nossa, DJ, fazer aqueles tic, tic, tic. Falei, é esse mesmo. Ah, eu quero. Pô, já era. Faz uma rima com o meu nome aí também. Cadastro. Desafios da Júlia. É, cadastro, sabe? Cadastrar, passar pro CREAS, né, na época, e arrastar essa criança pra casa adolescente, cara. Eu acho que essa foi uma das coisas, assim, que marcou bastante. Que é o lance da ponta, Sim. Sim, tá ligado? é. Bem isso mesmo, cara. Porque olha a minha ideia. A minha ideia foi o quê? A gente passa, desce até uma altura, depois a gente volta. Depois volta. É, e aí... Tal, né, cara? Mas também pela presença também da... que nem eu até falo muito pro Jureira, cara, você é arte em pessoa, o Mancha também é arte em pessoa, né? O Mancha, Certeza. do jeitão, você vai estar desse jeitão. Por que isso traz uma memória em você? Porque ele é uma personalidade, Com certeza. uma personalidade cultural. Parabéns mais uma vez. É nóis. Irmão, queria saber o que tanto tem nessa pasta. Você não tá curioso pra saber o que tem Lógico que nessa tô. pasta, né? Eu ia perguntar já, mas não. Na hora que você abriu uma ali, delicado, duas, cara. Eu, como já sou um pouco mais indelicado, Viu? Esse aqui eu já Samuca mostrei, né? Groove tá na área aqui, Ó, ó. o Samuca. Pra cima, família. Viva o Salve. hip hop. Salve, Samuca. Nós. Aqui, ó, esse daqui é um show do... O segundo show que teve aqui, que foi do... você tem o segundo também. É, não, o segundo acho que é esse daqui, ó. Esse Ó, aqui é o terceiro. Cuidado, Ó. tá molhado ainda. Ah, tá. Esse aqui é o terceiro. Cara, esse daqui é aquele da época que era impresso na máquina. Na ainda, não é? máquina, tipo... não, impresso na máquina não. É impresso... Verdade, Verdade, tipo mano. Silk. É, no Silk. Que legal. Caramba, cara. Hip Hop Itapê apresenta melhor do rap, Sistema Negro, MRN, Comando do MC. Esse Caralho. papel é original? Da Esse é época? original da original. época. Original da época. Mário Carlos, mano. Já fui lá também. Já participei de alguns eventos lá. Isso é 2000 e alguma coisa. Aqui, daqui, esse aqui é o RPW, né? Já viram, né? Sim. Foi o primeiro. Agora eu vou pegar o segundo. Esse aqui é o Que segundo. legal, hein, meu irmão? Esse aqui. Esse foi o Cuidado. terceiro. Terceiro. Esse aqui foi o segundo. Comando do MC. É. Aí eles vieram pela segunda vez ali, né? Sangue no Olho, show do disco, com a participação dos grupos de rap VJ Zumbi, Tararé, Consciência de Rua, Boituva, DJ Juninho, DJ Marquinhos, com a abertura do grupo de pagode, Carisma. Eu Carisma. toquei no Carisma. Tocou no Carisma? Toquei. Caramba, você é um Toquei cara violão. carismático. Não muito, mas eu toquei no Carisma. 25 de janeiro. Cara, que legal. E foi tipo assim, no mesmo ano, basicamente. Um cada ano. Um por ano. Por ano. Um por ano, Um é. por ano. Legal. Aí, ó, uma. Hip Hop Itapê, né, cara? Hip Hop Itapê. Hip Hop Itapê apresenta. Aí o que aconteceu assim quando o hip hop chegou vamos lá, no Brasil. Existia os punk. Sim. Eles ficavam no centro. Quando chegou o hip hop, os punk eles saíram de cena e o hip hop tomou conta do espaço. Quando o hip hop chegou em Itapetininga, ele agregou. Pode ver o primeiro show de rap, samba, Sim. Sim, era. teve hardcore. Quer ver? Tem um aqui, ó. Tem aqui. Juntou a galera. Juntou a galera do hardcore, do punk rock, do rap, da dança. Cada um no seu espaço. Cada um com seu horário pra fazer atividade. Nesse aqui, ó, eu já tinha um grupo de rap, que é em 97. Qual que é o nome do grupo? Era Ato Produção, Fatal. ajuda aí, produção. Ato Fatal. É. Conceito Moral. Quem que era Conceito Moral? O Mano Cello. Cello. Poluição Mental. Daí já é os caras do hardcore, né? Poluição Mental. Quem que era Poluição Mental? Gil. Psicóticos também, Também do era, punk. Pesadelo Real. que era do Pô, Rogerinho. eu lembro dos caras. Juízo Final, esse eu já não lembro. Que massa, hein? Que legal, irmão. Bom, tem mais aí? Nós não falamos do projeto Contém Glúten, né, irmão? Ah, tá. Tem essas, né? Do Goré, Aqui, né? ó. Falar sobre rádio educativa. Tinha um programa de hip hop lá, que era
Tocava só rap nacional. Na frequência educativa FM, programa Hip Hop Tapé. Quem que apresentava mesmo? Esse quem apresentava era o Cello, o Ricardo Negrão, eu e o Goreia. Ah, caramba, hein, mano. Quadrado mágico. Top demais. E daí, Só fera. ali na construção de tudo ali, era o Zé Cláudio, o Batata. Uhum. Às vezes era a Lucimara que atendia o telefone, ou às vezes a Jussara. Que eram duas meninas que também colavam com a gente na época que fazia as atividades. Esse aqui foi o show que Já veio... começou a atualizar um pouco mais aí, né? Aí já estamos nos anos 2000 já. aqui já é 2000, né? Aqui, ó, Se eu já fui nesse, nos outros eu não fui nenhum. Vamos ver nesse aí. foi... Eu acho que eu fui nesse aí, irmão. Esse aqui foi Consciência Humana. Consciência Humana, eu fui. É. Pô. Isso aqui eu fui. Foi lá na escola, lá, não foi? No Vilaça. No Vilaça. É. Terceiro Hip Hop Underground. Grupo Verbo Ativo, Fúria Rap de Cambuí, Minas Gerais, caras. Manos de Respeito e Coragem. Cultura Break, Crew. Extremas Minas Gerais. Nossa, galera de Minas Gerais. Minas Gerais, Caramba, nossa, os caras chegaram de busão aí, cara. Paranormais, verdade. Cotia. Nossa. X4. X4. Sorocaba. Sorocaba. Show Atração Surpresa. Quem que era Atração Surpresa mesmo? Atração Surpresa. Zafka Brasil. Não, o Zafka Não, Brasil foi esse. Ah, foi É, esse aqui. rapaz. Tô sabendo, Esse aqui mano. foi Olha, Consciência os quadros Humana. já estavam envolvidos, meu. rapaz, Esse aqui do foi meio Consciência mesmo. Humana. Consciência Consciência Humana. Humana. Caramba, eu vi o show de todos esses caras. Esse desenho aqui, eu fiz na parede do meu quarto. Sério? Esse desenho, eu copiei daqui, filho. Eu acho que até hoje tá lá, porque a tia... Corro o risco de ter esse desenho até hoje na parede Manda de uma casa. foto aí, tia. Festival Hip Hop Underground Movimento Alternativo. Um ano antes esse aqui. Ginásio Sebastião Vilaça. Cara, que E massa. nessa hein, época mancha? era só nas escolas que acontecia. Só nas escolas, né? A gente fazia parceria com as escolas, né? Legal, meu. E vinha os grupos da Cidade, cidade, da era região. da região. Gerava um movimento grande, Uhum. lotava, né, meu? É. Era casa cheia, né? Foi nesse dia que veio o Fernandinho Beatbox, né? Foi nesse dia aqui. Ele chamou a gente pra rimar, eu fiz uma rima com o Fernandinho Beatbox. Verdade, né? Pô, olha meu, só. Graças ao mancha aí, cara. Legal. Ai. E que nem desde lá do começo lá, teve essa integração no caso, com a educação, né? E em 2012, 2013, quando existia a Casa Adolescente ainda, a gente organizou um evento chamado Hip mais Hop igual a Paz. Ah, eu lembro Lembra desse aí? Lembro, A gente sim. fez desembargador, fez vários... Lembro. Aí o que aconteceu? Nessa época, estava tendo um estudo no Brasil e no estado de São Paulo. Vamos falar de São Paulo. Itapetininga é a cidade com disparado com doenças sexualmente transmissíveis entre os adolescentes. Disparado Caramba, do mano. estado. Aí veio para a pasta da saúde e depois para a vigilância epidemiológica que tinha que fazer alguma coisa para Minimizar isso aí. minimizar isso daí, tipo, falar pra criança, ó, é Sim. importante você tem sua relação sexual, você tem ato sexual, usa preservativo, você menino, você menina. Menina, como é que você tá? Você tá indo no hospital, no postinho de saúde fazer as prevenção? Homem não vai, né, mano? Sim. Homem não vai, né, mano? Agora as mulheres sempre vai, né? Uhum. E tava tendo e caiu as meninas ir pro posto de saúde fazer os exames de rotina. Aí como que eles vão fazer isso? Como que eles vão conseguir chegar nas crianças? Através do hip hop. A gente já tava lá. Mano, Já tava lá. Exatamente. você vê os eventos que foi feito, cara. Verdade. Os balãozão gigante inflável, assim, ó. Um símbolo, assim, aquele símbolo do... Era um laço, assim, sabe? Sobre DST, sobre HIV, sobre AIDS, sabe? É. Inflável, assim. Mano do céu, parecia uma feira, mano. E o pessoal da vigilância epidemiológica com panfleto, com flyer, com preservativo, e faz palestra, faz workshop, conversa com as crianças, conversa com os pais, aferição de pressão, teste de glicemia. Fala pro meu irmão aí, se estiver na sintonia, o que mais que teve, que ele também trabalhava na vigilância epidemiológica, foi através dele que juntou o hip hop com a vigilância epidemiológica, porque ele trabalhava na vigilância essa época. Então apresentamos o projeto de hip hop, eles abraçaram na hora e foi lindo, cara. Foi lindo, 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 lindo. E tudo isso, ó, escola, hip hop e a saúde. Sim.
Cara, semearam bastante, né, cara? Com certeza. Semearam bastante. Continuam semeando, né, Mancha? Não da forma que a gente quer e da forma que a gente. Assim, na humildade mesmo, cara. Sim. Na humildade, tá ligado? A gente sabe o potencial da gente, cara. Tá ligado? E eu acredito assim, ó, que, por exemplo, nós estamos aqui, tem uma missão. Uma missão. E, infelizmente, pra gente fazer alguma coisa, a gente precisa de apoio. Precisa de, sei lá, sabe, de setores do governo para que olhe pra gente assim e fale, ó, meu, tem potencial ali, É. tá ligado? Tem potencial ali, vamos fomentar isso, entendeu? Vamos fomentar. Mas tá bem, era uma outra época, foi na época do Ramalho, então tinha investimento, né? Era o Lula, era o Lula. Então, daí, no governo do Lula, que ele começou a fazer do IBGE, né? Acho que foi através do IBGE e conseguiram descobrir isso, né? Dos jovens, né? Acho que é IBGE mesmo, né? Que faz aquelas Pesquisa. pesquisas, Sim, é. IBGE. né? Então tem tudo isso, cara. Tem tudo isso. E eu não sei que hora. Como é que vocês estão aí de horário? 8h22. Mano, já era, já. Não, Ou não. é- vamos continuar, vamos continuar. É você que Tá gostoso a é conversa. você que manda. meu, Você que aqui, manda. meu irmão. Ó, olha o que aconteceu comigo. Deixa eu Eu até não sei vou aproveitar para entrar aqui. eu não sei se eu falei pra você do jovem que fez faculdade lá, porque eu falei pra ele. Falou Então, sim. então é tudo isso, cara. Sabe? Mas É, conta dá- aí, dá conta aí a oportunidade. história, Conta aí, que É. é bacana. Então foi assim, ó, eu fui comprar pão, aí tinham duas meninas e um menino lá. E aí o menino tá falando, nossa, meu, puta matemática, hoje eu estudo de matemática. Depois vai entrar história, vai entrar um monte de coisa, lance de escrever. Eu até esqueci o que ele falou lá na hora, né? Daí eu peguei, daí ela menina, aí, nossa, e você não estuda, tal? Você, putz, eu não tenho hábito de estudar, não sei o quê, e pá, pá, pá. E eu só ouvindo a conversa, só ouvindo, pá. Daí chegou minha vez de comprar pão. Daí a menina atendeu, daí ele chegou perto assim, falei, aí, mano, você acha que você... O que você tá fazendo? Assim, tô fazendo uns cursinhos pra mim fazer faculdade e tal, né? Falei, mano, e o que você vai fazer? Ah, fazer advogado, advocacia. Falou, pô, legal, hein, mano? Da hora, meu. Mas e aí, o que você acha? Assim, putz, meu, matemática, até que estudando eu fui bem, mas esse lance de gramática, esse lance de português, eu sou muito ruim, né? Interpretação de texto, essas paradas. Daí eu falei assim, meu, se eu der uma dica pra você, você estuda? Puta, meu, pô, Mancha, e eu não sabia que ele me conhecia. Pô, Mancha, o que você falar, meu, eu faço, cara. Falei, tá, então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar um estatuto de um partido de direita e você vai pegar um estatuto de um partido de esquerda. E vai pegar a Constituição e vai ler. Se você não souber entender, vai no Google. Mano. Aí passou a pandemia. Daí quando passou a pandemia, eu tenho um home studio em casa que eu tava gravando umas músicas. Aí, 7h30, 8 horas de lei eu levar o cachorro na praça. E eu esqueci. Esse dia eu esqueci. Aí eu peguei, vou tomar um banho, vou deitar. Aí eu tomei banho, deitei. Na hora que eu fui deitar, falei, nossa, o cachorro, eu tenho que levar o cachorro na praça. Levei o cachorro na praça, era mais ou menos, acho que umas 15 para 11, mais ou menos, 20 para 11. Tô lá, daqui a pouco passou um carrinho vermelho e voltou. Aí desceu o rapazinho. Eu vi ele assim, né? Mas esqueci do que era, né? Sim. Ele veio assim, meio que tropeçando na praça, assim, e veio, me abraçou, e emocionado, beijou minha mão, queria beijar meu pé. Não, não, não faz isso. Levanta, mano, levanta, levanta, levanta. Daqui a pouco já saiu a mãe dele do carro chorando, e o pai dele segurando o choro, assim, segurando, tal, tal. Aí falei, mas e aí, meu? Eu falei assim, meu, você salvou minha vida, cara. Você salvou a vida da minha família, mano. Daí eu Que falei da assim, hora. falei, como assim, mano? Cara, tudo que você mandou estudar caiu na prova, cara. Tudo que você mandou estudar, cara. Se eu não tivesse lido, estudado o que você falou pra mim, eu não teria passado. Passei em 13º, eu tô estudando na USP. Nossa, que Caramba, mano. top, Você falou mano. da semente, né? Semente, cara. Falei, caramba, meu. Aí a mãe dele em pranto, assim, daqui a pouco o pai dele fazendo assim, daqui a pouco o pai chorando também. Eu não aguentei, cara. Eu comecei a chorar também, começou a correr lágrima do olho. Aí eu tentei dar uma desbaratinada e tal, né? E falei pra ele, mas e aí, meu? E aí? O que você achou, meu? Tal. Daí ele falou assim, Mancha, o seguinte, cara. Se todos brasileiros tivesse a oportunidade ou tivesse a ousadia
de ler antes de votar, o Brasil seria melhor. Só que ler e entender. Sim, com certeza. Ler e entender. Interpretar. E interpretar. Com É isso, certeza. né? Antes da gente falar do projeto Contegludo, queria pedir uma gentileza sua, que você olhasse para sua câmera e pedisse pra galera do seguir, né, cara? Seguir o DIY, né? Com certeza, vamos lá. Vamos lá. DIY. É isso? Isso mesmo. DIY. 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 Isso. Família que tá na sintonia, segue aí o podcast DIY. Não, como é? DIY. 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 Até eu não sei Uai. falar, irmão, então fique tranquilo. DIY. DIY. Foi? Isso. Essa foi ao vivo, né? É isso aí. Foi ao vivo. Não, depois a gente corta, pô. Depois corta? Opa, ele... Corta a parte que você errou e pica. corta a parte que você errou. Júlia, como Mas é que tá, depois, galera aí? depois eu vi o nome, é legal o nome, né? Então, cara, Faça você mesmo, o né? Bem significado legal, é o faça você mesmo. Só que o faça você mesmo que diz aí o DIY, significa sobre você fazer coisas. Uhum. Fazer uma mesa, ao invés de você pega a madeira, você faz. Cria, Faça né? você mesmo. Uhum. E pra mim, cara, e até essa mensagem que depois eu gostaria que você trabalhasse na sua cabeça, você passasse pro pessoal que tá nos assistindo aí. O faça você mesmo, pra mim, o significado dele é não espera dos outros, cara. Uhum. Faça você mesmo. E chegou até aqui, aonde você tá, porque você fez você mesmo. Você não esperou as pessoas virem te empurrar, que nem às vezes eu vejo você falando aqui, poxa, às vezes a gente não tem incentivo, e mesmo em meio a tudo isso que A você gente viveu, faz, a gente faz, você né? pensou, bom, eu vou fazer eu mesmo, porque senão as coisas não acontecem. E depois eu quero que você trabalhe isso na sua cabeça, você vai deixar um recado pro pessoal E o no rap final é do- isso, né, irmão? O O isso, rap cara. é isso, O é. rap é isso. Cara, faz, irmão. Precisa, faz. Vai pra cima, Faz. vai pra cima, cara. Porque hoje a gente vive uma geração que a gente procura, você pode perceber, as pessoas procuram culpado pra tudo, né? Ah, eu não consegui por causa disso. Cara, se vira. Sabe? No meio da lama surgem pessoas Surge, boas, é. cara. Do meio do nada. Eu falo assim, eu vi cada família destruída, assim, com os pais que brigavam, usavam drogas e era tudo perdido. E os filhos saíram, cara, sabe? Top demais, assim. É como se fosse uma flor no meio dos espinhos. E sempre surgiu, cara, gente, assim, no meio do nada. E nós somos pessoas que viemos do meio do nada. Nós estamos aqui hoje, né? Até tem uma música do Brown, né? Que ele fala, tenha fé, porque até no lixão nasce flor, Ó. né? E nasce É. mesmo, cara. Não, Aí, é bem isso mesmo. Vá Quando a gente pensando mon- nisso daí, que depois você vai, no final, você vai dar um recado pessoal aí. Falando pra esse pessoal que estamos assistindo. Exatamente. Mandar uma mensagem Já dessa vai- que vai virar depois um corte e eu vou mandar pra você depois. Ó, aí sim. Aí sim. Júlia, tem alguém aí? O Paulinho falou pra gente comer pamonha lá na feira no domingo. Ah, é Opa. verdade. Inclusive falou em pamonha, quero mandar um abraço pro meu vô Bastião, pamonheiro. Aí, cara, pronto. Então, ó, o meu irmão, eu também ajudo ele lá e tal, mas o meu irmão e minha mãe tem uma barraquinha na feira de pamonha todos os domingos, pamonha tradicional de Angatuba, sabe? É uma pamonha assim que é totalmente de milho mesmo, sabe? Não mistura assim outras coisas, assim, Que sabe? legal, É cara. só milho, açúcar. Aí tem umas pessoas que, tu faz pamonha com queijo? Ah, se encomendar a gente faz. Ah, faz pamonha com carne seca? Ah, se encomendar a gente faz, sabe? Pamonha, irmão. É. Pamonha, pô. Que legal, Porque, cara. tem muitas pessoas do Nordeste que moram nessa região aqui, só que lá é diferente, né? Lá é pamonha salgada Sim. e com recheio, né? Com recheio, Sim, tipo sim. carne seca, queijo, né? Aham. Eu acho que o queijo já é de Minas, né? Acho que com carne eu acho que é da região do Nordeste, Norte e Nordeste. Falar de comida pra gordo É difícil, hein? Eu já Vamos lá, pensei. vamos lá vocês. lá. Não, e ó, é legal isso daí, ó, rapaziada, vocês estão assistindo aí, ó, cola lá na feira lá, ó, procura lá a barraca, tem nome a barraca lá como que é? O nome da barraca é a pamonha número 1 da cidade. Aí sim, ó, procura número 1 da cidade lá na feira e aproveita isso daí, gente, vamos aproveitar essas pamonhas aqui, os caras são top mesmo. Hoje não vai ter prêmio pra melhor pergunta? Cara, hoje você acredita que eu não preparei nada, velho? Sabe quando você foi na correria, Sim, assim, sim, na sim. correria mesmo? Mas a gente tem um boné aqui, cara. Então prepara aí, então. Cadê o Prepara outro aí. boné do Gabriel? Cadê o boné do Gabriel? Tá guardado? O Gabriel tá guardado. Tá guardado, é dele. É, naquela careca dele, ele vai ter Só que se a vir gente sentar fazer o seguinte- aqui. Só se a gente fazer o seguinte, não dá pra ele e vamos... Não, mano, não faz isso com ele, não. Judiação. O Não, Gabriel, não vamos dar pra ele não, porque ele não veio aqui hoje. Não veio. o Gabriel já xinga a gente lá na live, Então, mano. assim, tem que ser a primeira pergunta e ficar fiel umas 200 lives aí. É, isso aí. ó. Né? Então, bacana. Júlia, mais alguma pergunta, então? Não, queridos. Nós estamos com 6 milhões de... Uau! Que legal. Uau. Já seguem aí, já deixa o like, faz um comentário bem top, que vai ser respondido ao vivo pelo Sandro Mancha aí. Pelo Sandro Mancha. Exatamente.
Valendo a rima com meu nome agora, né? Tô Ô, esperando vai aqui. rolar uma ô rima, eu louco. faço beatbox. Faz. Vai. Como que é seu nome, né? Júlia. Júlia. Júlia Vai. Fabre. Hã? Júlia Fabre. Não é Senhor. Fabrício. Fabre mesmo. Fabre. Ó. Aí, pedindo licença pra rimar aqui no podcast. Eu tô com a Júlia, é isso aí. Júlia, eu vou fazer uma rima com seu nome, mas eu tô meio enferrujado. Faz um tempo que eu não faço uma rima. Mas já que você pediu, eu vou partir pra cima com o Mike que não pode estar na mão. A Júlia é um aliado e tá ali na recepção. Na recepção também tá no comando do computador. É ela que lê as paradinhas que os mano escreve, ela chega no mic e representa muito bem com essa sintonia aqui no podcast, que é só alegria. Tô com meu parceiro aqui, Calil, fazendo um beatbox, não vou falar isso não que é besteira. Eu vou seguindo assim na rima, na brincadeira, tirando uma onda. 50 anos de hip hop, a gente está aqui, e é assim, a gente está aqui porque é forte. Quase gaguejei, mas não gaguejei, assim eu vou fazendo a rima pra vocês. Tô aqui com meu mano Fabrício, de Miliano, só no compromisso, lembrando daquelas paradas lá de trás. Mano, que saudade, hein, mano? Aí, a gente vai rimando assim, eu vou fazer assim, meio no sapatinho. Vocês podem ver que às vezes eu fico pensando, fico rimando, eu quase fico à tona, mas a gente segue numa boa, na tranquilona. Eu vou melhorar. Quem sabe numa outra mão eu faço uma rima melhor. Pá. É isso aí, mano. Top demais. Ao Top vivo pra demais, todo o mano. Brasil, cara. Quem pode, cara. Quem pode, Quem pode, pode, mano. Isso porque tá enferrujado ainda, né? Não, é. Imagina. Agora faz o inverso aí, faz um beatbox aí, vamos ver o Calil agora. Vai lá. Agora, já que ele tá Ih, enferrujadaço rapaz. agora. Eu falo agora. Agora se Eu vira, vou falar mano. o quê? Então vai. Pera que eu vou colocar sua câmera. Vou rimar pra câmera. Bora. E... O... Ah. Não é só na rima que esse cara manja, é também no beatbox, é Sandro Mancha. Eu vou rimando, cantando, minha rima, vê se não esquece. É de uai, pode pá, pode crer, podcast. Eu tô com meu parceiro do meu lado, Fabrizião. Tamo junto e misturado, bate aqui, sangue bom. E aí, Julia, é nós que tá, pode acreditar em todo o Brasil. Também não vou terminar com aquela palavra que termina com il. Se você viu, tamo junto e misturado. É desse jeito que eu vou rimando, fazendo meu embolado. Um abraço pro Gugu, pro Davi, meu estudinho do papai. É desse jeito, parceiro. É nós que tá, não que vai. Se liga só, porque esse aqui é o caminho. Quanto mais eu vou rimando, mais rima vai vindo. Mas eu vou encerrar. É desse jeito lindo. Pra quem não sabe, esse livro é o pai tá vindo. Caralho. Até que tamo, mano. Da hora. Mano, top mesmo. até que, ô, louco. Porra. Legal, mano. Agora é o Fabrício. Ah, não. Agora- Pelo amor de Deus, não. Não dá certo, gente. Não dá certo. Ai, e aí, Mancha, agora só pra gente. Estamos chegando ao final aqui, é uma pena, cara. Eu sei que você tem seus compromissos, mas estamos chegando ao final. Eu gostaria que você agora mandasse uma mensagem aí pro pessoal que tá assistindo, cara. Pra aquela molecada que tá perdido muitas vezes aí, e você sabe que através daquilo Uau, que você forte. faz, da semente que você lança, você consegue Forte. entrar numa terra ali que vai cultivar alguma coisa e vai sair algo bom. Então eu Uhum. gostaria que você mandasse uma mensagem pra esse povo aí agora. Bom, as pessoas sempre falam assim para as pessoas acreditar no seu sonho, né? Acredite no seu sonho. É uma frase, uma palavra muito forte. Opa, vou aceitar. E com isso, além de acreditar no seu sonho, faça, meu. Faça. Faça como aqui, né? Faça você mesmo. O Fabrício aqui, o Calil, tá nessa estrutura aqui. Eu acredito que não tá sendo fácil, né? O quanto é difícil, o quanto é suado a gente conquistar, mas é concreto, é palpável, né? Eu acredito que cada um também, quando tem um ideal, um objetivo, busca que você vai alcançar, tá ligado? Eu acredito nisso. A gente começou aqui falando no programa sobre a dificuldade de você conseguir um CD, um disco de base. Aí falamos um pouquinho do passado, que foi o lance dos anos 70, 80. Eles
viajarem pra fora, comprar disco e depois ralar o lance do disco pra ninguém saber. Ninguém sabe. E pra ninguém ter a música deles, porque o baile deles se tornava diferenciado do outro, né? Eu acredito que é isso mesmo. E hoje, hoje, em qualquer área que você tiver, e qual que for fazer, existe a internet, meu. A internet é um mecanismo muito importante, muito forte, né? Eu quero, assim, acredite no seu sonho, acredite em você mesmo, faça você mesmo, e eu acredito que é isso, meu. A gente tá também então, com um programa no YouTube, né? Que é o Voz Nativa. Né? Eu já vim com quando eu fui pro Mato Grosso do Sul, eu já fui com a ideia de querer fazer alguma coisa. E eu não tava conseguindo trabalhar aqui, né, meu? Depois, pós-pandemia. Daí surgiu essa oportunidade de ir pro Mato Grosso do Sul, trabalhar no resort. No que eu voltei, tive a felicidade de conversar com o Maurício, e o Maurício, quer mandar um salve para ele, que é o diretor do programa, né? Então tá aí uma prova concreta que eu acreditei, né? É uma coisa nova para mim, eu já apresentei show em palco e tal, mas nunca um programa tipo de TV, né? E tá tendo um resultado bacana, né? Tem uma produção massa, então acredite, meu, e vá, mete os peitos, é isso. Voz Nativa? Top Voz demais. Nativa. Aonde que tá No passando? YouTube. No YouTube. No YouTube, E, cara, Pode falar aí. E, Fala cara, aí eu pra e galera. Gabi, esse programa dele é top demais, cara. Muito bem produzido. É. Conteúdo tem de sobra. Legal, meu, que Top legal. mesmo. Eu acho que sobe amanhã, essa semana sobe uma matéria que a gente fez com a galera do skate, meu. Que Ah, legal. que massa. Nossa, que legal, viu? Muito Vocês legal. saem na rua Isso, também, você é. entrevista a Tipo, galera. o ar livre, é. Ah, que legal, irmão. Top demais. Bom, vai mandar um salve pra alguém, já deixa seu Instagram aí pra galera seguir. Pô, legal. Eu vou deixar meu Instagram aí, Sandro Mancha Oficial no Instagram. Voz Nativa também no Instagram. Tem no TikTok também. A gente Pô, tá no TikTok legal, também, mano. mano. Tá. Tem que ser, né? Tá. Daí no YouTube lá é Projeto Voz Nativa. Confere lá, comenta, compartilha com seus pares lá. Faça a mesma coisa aqui com o DIY. 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 Você não pode errar mais, Calil, Então pelo não amor pode de errar Deus. mais. Já passou minha cota, desculpa, Já gente. passou a cota, já. É que eu não sei falar inglês mesmo, não é? Entendi. Nós vamos, para um futuro, assim, a gente vai deixar um nome mais prático, assim, né? Que a gente sabe, a gente percebe que o pessoal tem dificuldade da Uhum. fala. Mas é DIY. DIY. É. D-I-I. O Calil no primeiro episódio falou: Ah, o pessoal do DIY tá mandando. Pensei, mano. Pra evitar problema, né? Fala em português, né? Mas eu acho que é isso, cara. Parabéns aí pela iniciativa, cara. Muito legal a estrutura. Da hora mesmo. Parabéns pra vocês aí. Show, mano, show. E que seja próspero, né? Que legal. Tenha cara. prosperidade aí. Pra que sirva de uma experiência para outras pessoas também que têm vontade, que têm um desejo de fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui. Uhum. E é isso, meu. E numa próxima oportunidade aí, pode contar comigo também, mano. É, isso Não, tá aí, ligado? e vamos contar mesmo. com E certeza. não vai demorar muito, não. Logo você vai estar sentado aí. É só assinar esse decreto aí, você vem conversar com a Vem gente aqui. aqui. Opa, Vem conversar com a gente. massa. É isso. Rapaziada, quero agradecer o Sandro Mancha por estar aqui mais uma vez, meu irmão. Obrigado. É nóis, tamo Obrigado junto. mesmo aí. Tá? Você, como a gente falou aqui, tudo verdade, referência realmente aí. Você que já impactou a vida de que você sabe, talvez dezenas de pessoas, mas com certeza esse número é muito maior. Porque o que chega ao nosso conhecimento é sempre né? Uhum. Um ou outro caso aí. Mas você é uma referência, cara. E eu sei que a gente já se opôs em outros momentos, isso faz parte também, né? Faz parte, Então, é isso. é legal ter essa dualidade também. E é isso, cara. Continua firme nessa caminhada, que, como você falou, né? Missão. Eu falo de propósito. Uhum. Eu tenho certeza que Deus conecta as pessoas certas. Deus coloca para cada pessoa um propósito para que ela possa carregar isso. Como eu falei, você é arte em pessoa. Então, parabéns por essa caminhada. E, cara, todo sucesso do mundo desejo para você, irmão. É nóis, tamo junto. E, cara, eu também, da mesma forma, gostaria de te agradecer por ter Ô, aceitado mano. o nosso convite. Nós somos brother pra vida toda também. E, cara, pra mim é um prazer de estar do seu lado. Não falo isso por mais que a gente não se encontre, que a Uhum. vida tenha caminhos diferentes. Toda vez que eu tô junto com você, pra mim é um baita de um prazer, cara. E Opa, espero satisfação. encontrar você mais vezes. E acredite que é da mesma forma, mano. Porque Não. a gente tem uma história aí, né, mano? Sim, não é com de hoje, certeza. né? Com certeza, não de é de aí hoje. teve uma vivência massa aí, cara. Não, top demais. E o Calil, meu brother, né? Tamo junto. Obrigado por mais um Mais uma vez. episódio. Até depois do fim. Até depois do fim, cara. E a gente estamos junto aí. Vamos dando voz a quem precisa falar alguma coisa aqui.
esse programa, o intuito disso vai ser isso aí, né? Trazer aqueles rostos que são muitas vezes aquelas vozes anônimas que ninguém nunca ouviu, nunca teve oportunidade e vai estar sentado um dia aí trocando ideia com a gente. Show. Eu, uma voz anônima. É, a Júlia é a voz anônima que, cara, essa daí Já só viu o pra... podcast com comentarista? Invisível, É. cara. Esse é Mas é diferencial diferencial, nosso. É. diferenciado, né? Mano, essa daí, isso, no primeiro episódio que nós fizemos aqui, ela me solta assim, a gente trocando uma ideia mó sério. Daí eu falei bem assim, eu tava trabalhando lá e tal, daí ela... E eu juro que E você eu tava fazia? vendendo Vendia droga. Mano, os amigos meus ligando, mandando mensagem pra mim depois, falando, cara, vocês vendiam droga? Eu falei, não, minha mulher que é louca da cabeça. Eu falei, daqui a pouco a polícia vai estar na frente esperando a gente aí. Nossa. Mas assim, agradeço também a Júlia, que nos ajuda aqui. Thank you. E... Faz coraçãozinho pra... Nossa! Esse É, agora, ao Calil. vivo. Ainda bem que tá Carinho. Não, cadê no final? Isso aí, viu? Ai. Amor, pra subir de audiência, tira a camisa e seca Não, aí, ó. não pode. Mas assim, ó, só pra completar, isso tudo que acontece aqui, cara, é que ela tá ali atrás também, tá nos ajudando. Sabe? Com certeza. E, olha lá, acabou de molhar meu telefone. Mas se é iPhone 14, relaxa. É, porcaria esse negócio. É, esse aí. Você troca por uma moto e já era. Pelo amor de Deus. Ou um carro, né? Tem um carro. né? Não, mas é isso. Obrigado, Júlia. Obrigado, junto. Sandro. É nóis, tamo junto. Obrigado, Calil. Até depois do fim. Tamo junto e Depois vamos, do fim. vamos correndo aí. Tá certo? É nóis. É isso, é nóis, gente.